Pai, nós cremos, Senhor, que Tu virá. Oh, Santo, 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 Santo. Aleluias. Você pode levantar suas mãos para os céus. Hosana. Mais forte, vai. Hosana. O noivo vem. O noivo vem. Só vocês, fala. Hosana. Mais forte. O noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem. O noivo vem. Você pode aplaudir o nome de Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Seja adorado. Glória a Jesus. Obrigado, meu Deus. Amém. Um abraço, um beijo nesse irmão. Diga a ele, Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus por você ter vindo. Obrigado, os músicos. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Amém. Tome seu lugar, por gentileza. Você está na Igreja Nova Vida em Vila Rosalia. Obrigado aí você que nos visita pela primeira vez. Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. Amém, queridos? Deixar alguns anúncios para você. Cadê o pessoal que vai fazer o anúncio? Né? Vem cá, vem cá. Quem vai fazer hoje? A Tati? Então vem, vamos lá, Tatiane. Isso aí. Deus abençoe a vida da Tati, né? Trazer os nossos anúncios hoje, porque o salto está muito alto. Isso aqui fica mais pesado do que o agachamento, esse microfone. Pesa muito. A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Então, vamos à programação semanal da nossa igreja. Terça-feira, 19h30, culto da família, com a direção do nosso pastor Ney Teodoro. Tá? Cheguem cedo para receber a oração com óleo dos nossos diáconos e dos nossos pastores. Quarta-feira, 8h30 da manhã, Bom Dia Espírito Santo, onde um grupo de irmãos se reúnem no pátio da igreja para orar pela vida do pastor e pela nossa igreja. Podia ter um cafezinho da manhã nesse ano. Bom Dia, Espírito Santo. Trazem? Ah, então eu vou vir também. Olha, tá vendo? Quinta-feira, 19h30, o culto de oração de joelhos com a direção do nosso pastor Ney Teodoro. O pastor faz um pequeno louvor, dá uma breve palavra e depois a igreja se ajoelha no altar em oração pela vida do nosso pastor e pela vida da nossa igreja. Sexta-feira, 19h, culto family, culto de mulheres. Tem mulher aqui na igreja? Tem, né? Legal. O tema, sábia versus tola. Então, você que é mulher, não falte, tá? Chama sua vizinha, chama sua amiga, chama sua irmã, não seja tola, tá? E vem ouvir uma palavra e receber de Deus para a sua vida. Dia 2 de abril, passeio com batismo. O valor do passeio é de R$ 85. Falar com a Neia, tá? Café incluído, almoço e café da tarde. Café, isso, muito bom aqui. Café da manhã, almoço e café da tarde. Regadão, para quem não faz dieta, bom a beça. Não menos importante a cantina hoje, cachorro quente. Eu e a Neia já chegamos cedo, a gente fez uma oração. Então, cachorro quente é 0 glúten, 0 lactose, 0 açúcar, 0 carboidrato, 0 gordura, 0 tudo. Então, podem comer à vontade, tá bom? Qual o valor do cachorro-quente? É R$ 5,00. Então, R$ 5,00. Então, ao final do culto, vamos abençoar a nossa cantina e comer aquele cachorro-quente feito pela Alcineia. Amém? Amém, isso aí. Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Oi. Pastor. Agora, o sorteio do Geração Vida, eu esqueci. Vai passar na tela, Jana? Vai. Então, você que comprou o seu número aí, fica ligado.
É o ar-condicionado, né, Jana? São 22 mil BTUs, é isso? Foi só R$10, hein? Você que não comprou, perdeu. Agora, hein, gente? Faz a figa. Número 72. Quem é o 72? Galáctico. Relaxou, deu sorte. Acabou o calor para você agora. Esse ar-condicionado é bom, né? Um ventilador. Ar-condicionado é um ventilador. Coisa legal, né? Ih, já está na mão, entregue agora. Amém, graças a Deus. Amém. Vem cá, Reis. Reis vai estar falando do Casados para Sempre. Já está aberta as inscrições, você tem essa oportunidade. Do Casados para Sempre, da segunda lua de mel, né? Seja breve. Glória a Deus, a paz do Senhor, meu irmão. Então, você que deseja dar um chivunque no seu casamento, a palavra é essa mesmo, chivunque. É um gás a mais, tá? Então, esse gás a mais você pode ir no nosso encontro de casais, dia 26, 27 e 28 de novembro. As inscrições estão abertas. É no Hotel Vila Verde, em Friburgo. Tá? Um hotel lindíssimo. É aquele momento onde você não vai cozinhar, não vai passar, né? E vai só desfrutar, né? Então, você catuca teu marido aí e fala assim, eu quero ir. Né? Dá uma catucada aí, né? Eu quero ir, tá bom? Porque lá você vai ter um momento espiritual também. Não é só um passeio, né? É um momento onde você vai estar ali com seu marido, né? No seu quarto, à vontade. E vocês vão ter algumas palestras, e nessas palestras nós vamos ter ali um momento de oração, um momento a qual Deus vai falar no coração da sua família, do seu casamento também. Tá? É uma segunda lua de mel também, o lugar é muito bonito, tem tirolesa, né? Você vai poder nadar à noite na piscina, tem piscina interna, piscina aquecida, então um lugar muito bonito para você participar. Tá? Você, no final do culto, me procura, eu e minha esposa aqui, a Juanita. Fica de pé, Juanita. Essa aqui é Joana Angélica, que vulgarmente eu chamo de Juanita. É o amor da minha vida. Né, meu amor? E ali está minha princesa Tamires. Continuo orando pela minha filha Tamires também. Nós estamos passando por um processo que não acabou ainda, né? Mas eu creio na vitória do Senhor Jesus, porque Ele nos chamou, né, filha, para vencer. E vamos vencer em nome de Jesus. Eu creio nisso. Curso Casados para Sempre também. Você me procura no final, vai começar agora em março. Me procura no final, que o dia tem que ver com o pastor, né, dia? Não é, pastor? Não pode ser às quarta-feiras, porque tem o seu curso aqui de... Vou discutir isso com o senhor. Então, o irmão está querendo que eu vá fazer o curso com o senhor agora. Ele falou ali comigo. Vamos ver, né? Tá bom? Mas no final do culto, vocês não procuram sobre o encontro de casais e sobre o curso Casados para Sempre. Amém, igreja? Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus pela vida do... Ele continua pintando a barba, né? Meu Deus do céu. Gente, a gente trabalha bastante com família. Vem cá, Antônio. Antônio vai falar sobre o curso Alianças. Não é isso? Esse aí é o homem que está comprando 3 perucas. Está comprando uma igual a minha, não é isso? Está comprando uma de surfista e a outra de crente. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Curso aqui não falta, né? Casados para Sempre, Aliança, é muito curso, né, pastor? Hã? Aliança, Veredas Antigas. Veredas por enquanto não, né? Homem ao máximo, mulher única. Isso. E vamos fazendo, né? Então, vai começar agora dia 9 de março, é uma quarta-feira, às 19 horas, pessoal. Curso Aliança. Aliança é para resgatar aquilo que Deus, né, prometeu para a gente no nosso casamento. A gente tem uma aliança com o nosso cônjuge e uma aliança com Deus. Então, você está convidado. As inscrições já estão abertas, comigo, com a Cris, com a Patrícia, com o Lucas e a Raíssa. Perguntaram se a taxa que eu falei de manhã,
de R$ 75, ela é única, realmente ela é única. Ela é só para que você esteja adquirindo o seu material, que vão ser para essas 10 aulas. E, que nem eu falei, você não vai estar gastando, você vai estar investindo. Procurem fazer as suas inscrições hoje, porque essa semana a gente vai estar abrindo para fora. E tem casais de outras igrejas que estão querendo fazer a inscrição. Você já tem 4, eu já tenho os 4 também. Prioridade, INV. Então, não demore em fazer a sua inscrição. Pagamento, não posso fazer agora. Não tem problema. Você pode fazer no primeiro dia da aula. Não posso fazer no primeiro. A gente senta e conversa. O importante é que você venha fazer um upgrade no seu casamento. Amém? Valeu, pastor? Está muito bonitinho de rosa. Rosa? Imagina de rosa e peruca. Vai ficar lindo, Vai ficar né? lindo, vai. De rosa e peruca amarela. Vamos para o culto, vamos. Seu Antônio, né? Gente boa. Esse é o homem que a gente troca algumas besteirinhas. Ele chega no encontro de tratamento de casais, presta atenção, eu vou pregar o evangelho e fala assim, eu quero chamar o casal besteirinha. Pensa, não, eu e Márcia, né? Não quebrou não, o pessoal morreu de rir, não foi? Casal besteirinha. Isso é demais, hein, Antônio? Vocês nem queiram saber quais são as besteirinhas, né? Todo mundo quer saber, né? Acho que é tranquilo, que é só bênção, só vitória. Amém, queridos? Então, participe desse programa, que é muito especial para as nossas vidas. Nós temos encontro de tratamento, temos encontro da segunda lua de mel, toda última sexta-feira do mês, né? A partir de março, nós temos o nosso encontro de casais aqui na igreja. Todos os casais vêm aqui na sexta-feira, temos sempre uma coisinha lá embaixo para a gente degustar, né? Eu sempre estou trazendo um pastor que cuida de casais para pregar para a gente. Então, na última sexta-feira de março, você está convidado para estar conosco, os casais. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos nós, queridos. Tem 4 pessoas que nos visitam. É o Claudemir. Cadê o Claudemir? Pode ficar de pé. Isso, Claudemir. Wagner. Quem é o Wagner? Wagner. Oi? Está subindo ainda? O Wagner está subindo. Raquel, quem é a Raquel? Está subindo também, Raquel. E Ana? E a Ana? Cadê a Ana? Ana, amém. Queria que a igreja desse um aplauso a Jesus pela vida dessas pessoas. Pode se sentar, por gentileza. Deus abençoe a vida dos irmãos. Você está na Igreja Nova Vida em Vila Rosali. Sou o pastor Ney Teodoro, sou pastor dessa igreja até o dia de hoje, não sei amanhã, né? Amanhã a Deus pertence, mas eu quero continuar ainda mais um pouco, né? Mas você tem a oportunidade de louvar, adorar o nome do Senhor neste lugar, tanto às terças, às quartas, às quintas, às sextas dos encontros, mocidade no sábado, domingo de manhã, escola bíblica dominical, culto, e à noite, esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Então, ore, participe das nossas programações, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida dos irmãos. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Eu queria chamar aqui rapidinho o Gabriel. Nós vamos apresentar o Gabriel ao Senhor Jesus. Cadê o Gabriel? Traga o Gabriel, por favor. Tá subindo, rapaz. Essa família toda está subindo. É muita gente, hein? A família. A criança que tem que subir, né? Tá bom, deve estar trocando a fralda. Cadê a outra criança que tem que ser apresentada? João Pedro. Cadê o João Pedro? Vem cá, João Pedro. Isso, vamos trazer o João Pedro. Isso, vamos nós. João Pedro, graças a Deus. A mãe está aí, né? Cadê o pai? O pai não veio, não? Está aí? Bom demais. Amém. Vem, João, traz sua mãe e seu pai aqui. João é gente boa demais. João Pedro. Ficar de pé, gente, para a gente apresentar o Senhor Jesus e João Pedro. Amém. Amém. João Pedro, rapaz, está com o olhão aberto aí, hein, João? Querido, estende as mãos aqui para frente. Nosso Deus e nosso Pai, com muita alegria, estamos com o João Pedro aqui no nosso colo. Que os meus braços sejam os teus braços, abençoando, ó Deus, a vida
desta criança, os pais que estão aqui, que tu possa dar inteligência, força para cuidar, para tratar desta criança e ensinar o caminho que se deve andar. Eu, pastor Ney Teodoro da Silva, ligado ao Conselho de Bispo das Igrejas de Nova Vida do Brasil, eu apresento João Pedro em teu altar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém. Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus! Esquentou a cabeça, hein? Rapaz. Amém. Pode aí, vai. Quem? Aonde? Aqui, aqui. Graças a Deus. Vamos nós. Isso. Foi? Foi. Amém. Igreja de pé ainda, né? Tem mais uma criança. Cadê o Gabriel? Continue de pé. Tá subindo ainda? Ah, a criança não chegou? Então senta um pouquinho, queridos, por gentileza. Nós vamos fazer o nosso ofertório agora, neste momento. Espero que você pegue um envelope aí próximo a você e vamos ofertar, vamos dizimar ao Senhor, por gentileza. Faça isso nesta noite. Pega o seu envelope. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou.
né? Amém. Traz o Gabriel aqui na frente, por favor. Gabriel foi esperado demais hoje, hein? Meu Deus. Demorasse um pouquinho a ficar lá para o final do culto, né? Ele esperar mais ainda. Amém. Amém. Ih, rapaz, parece um japonês, né? É, Gabriel. Não é demais da conta, né? Vem cá me ajudar, por favor. Cadê a família que está aí? Fica de pé a família. São 15 pessoas? Legal, ué. Ai, que maravilha. Essa é a família? Que legal. Vem cá à frente, pronto. Vou expor vocês. Pronto. Isso. Vamos nós. Atrapalha esse povo todo aí. Mesmo. Olha aí o degrau. Olha o degrau. Tem degrau. Olha aí, por favor. Esse é o Gabriel Freitas. Amém. Vou convidar você a ficar de pé de novo. Hoje estou te incomodando bastante, né? Olha quanta gente. É a família inteira aí, É, rapaz, é bom demais, né? Bom demais. Bom demais. Deixa eu ver de quem é esse... Amém. Vamos apresentar o Gabriel, Senhor Jesus, queridos. Vamos fazer isso? Estenda as mãos, querido. Pai amado, te damos graça mais uma vez nessa oportunidade que tu nos dá de estar com o Gabriel aqui, ó Pai, em meus braços. Espero que sejam os teus braços abençoando a vida desta criança, Pai. Ajuda, Pai amado, a família, os pais que estão aqui, a ensinar o caminho que deve andar esta criança, Senhor. Nós, como igreja, ó Pai, queremos, ó Pai, entregar esta criança em tuas mãos. E eu, pastor Ney Teodoro da Silva, ligado ao Conselho de Bispo das Igrejas de Nova Vida do Brasil, eu apresento neste momento o Gabriel no teu altar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém. Vamos aplaudir Jesus. Pode se sentar, queridos. Isso aqui está um pequeno certificado, tá? Depois coloca num quadrozinho, vai ficar legal, tá bom? Deus abençoe, obrigado pela confiança, tá bom? Deus abençoe, amém. Coisa linda, hein? Meu Deus, lindo demais. Amém. Graças a Deus por esse tempo, por esse novo tempo que nós estamos vivendo, né? A apresentação de criança é muito legal. Vou incomodar vocês mais uma vez. Eu digo para você, rapaz, que o Geraldo Guimarães é parceiro demais, né? Ele não lembra, antes dele se internar, eu liguei para ele, eu falei com ele, pô, Geraldo, estou precisando aí de que você pregue aqui na igreja, que você volte aqui de novo, o pessoal está com saudade. Ele falou, poxa, pastor, vamos marcar, tal dia liga para mim. Aí, no dia que eu liguei para ele, não atendia nada, o telefone e tal, e daqui a pouco surgiu, Geraldo Guimarães está com Covid-19, está internado. Falei, meu Deus, ele não lembra disso, que eu liguei para ele antes disso, né? Para convidá-lo. Eu acho que eu ainda tenho a conversa no meu WhatsApp, eu acho que eu ainda tenho essa conversa ainda do teu convite. Mas a vida do Geraldo Guimarães é um milagre, sabe, gente? Nós oramos por ele, né? É um milagre a vida do Geraldo, milagre. Eu acho que Deus restaurou ele por fora, por dentro. E hoje, sabe, Geraldo, é um prazer te receber aqui, cara. Olha, Deus vai te usar muito ainda, rapaz. Você ainda vai ganhar muitas vidas para Jesus Cristo, porque você é um milagre de Deus, cara. Brincadeira não. Vamos ficar de pé para receber um milagre de Deus aqui no nosso altar hoje. Geraldo Guimarães, vamos aplaudir Jesus por esse milagre, que é a vida do Geraldo Guimarães.
Você pode adorar a Deus um pouco aí no teu lugar? Se você puder levantar suas mãos aí, levanta suas mãos aí. E do teu coração, do teu jeito, diga alguma coisa para Deus aqui nesse lugar. Eu quero declarar que alguém vai ser curado do teu lado aí nessa noite. Quando você estiver adorando, Deus vai tocar o coração de alguém do teu lado. Deus vai tocar a vida de alguém lá na tua casa. Deus vai tocar a vida de alguém que talvez geograficamente está tão distante de você. Mas as orações que nós vamos fazer nesse lugar nessa noite, elas terão o poder de alcançar gente que está a muitos quilômetros de distância aqui desse lugar. Nós te amamos tanto, Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está, me ajuda, na palma de suas mãos. Lá do início eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Ele não deixou desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu profetizo assim, ó: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Aumenta o volume da tua voz, canta mais uma vez bem forte isso. Diga: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu queria ouvir a igreja gritando isso. Declara, vai. Todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Diga mais uma vez: o choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ele está encerrando o tempo de lágrimas. Declara mais uma vez: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Você não é refém de circunstâncias favoráveis, não. Levanta a mão direita e canta isso. Diga: ainda não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Deixa eu falar um negócio pra você. É muito oportuno o que eu vou dizer agora. O pastor Ney falou a verdade. Eu não me lembro do último contato que ele fez comigo. Minha memória falhou nisso. Mas eu consigo me lembrar que amanhã, dia 14 de fevereiro, completa exatamente um ano da minha internação.
E era um domingo como hoje. Eu não conseguia estar na minha igreja adorando. Eu não conseguia nem levantar da cama em casa. E a febre não cedia, eu tomava um remédio, tomava outro remédio, era medicado, talvez de hora em hora já, e a febre não cedia. Então eu lembrei de alguns costumes que a gente tinha para tentar atenuar a febre. Eu peguei um banco, levei para o chuveiro da minha casa, abri o chuveiro com água fria, deixei cair sobre o corpo e a cabeça. E no meio daquele momento ali eu comecei a tossir, eu tentava chamar alguém, eu estava sozinho no banheiro, não conseguia chamar, eu puxava o ar e não conseguia respirar, eu começo a socar a parede pedindo socorro. Dali para frente eu já não lembro como eu cheguei no hospital, eu lembro que eu cheguei lá. Era um domingo como esse. Agora já são quase 19 horas, é isso? Mais ou menos nessa hora, eu estava me encaminhando para o hospital. Poderia ter sido o último domingo da minha vida. Esse pode ser o último domingo da vida de alguém aqui nesse lugar. Geraldo, você veio aqui para profetizar a morte? Não. Eu estou dizendo que cada oportunidade que eu e você temos de nos encontrar com a presença de Deus precisa ser tratada como sendo a última oportunidade da nossa vida. A minha pergunta para você é: se esse fosse o último culto para você participar, seria dessa maneira que você cantaria? Se você tivesse plena convicção de que essa é a última oportunidade que você tem para se aproximar do altar de Deus e adorar Ele, seria desse jeito, dessa forma? Você levantaria a sua mão desse jeito? Você ofertaria do jeito que ofertou? Você diria glória a Deus como você já disse nessa noite ou não disse aqui nesse lugar? A Ele pertence o tempo. Parece uma frase de efeito, mas o pastor Ney falou aqui, também é verdade. Eu sou o pastor dessa igreja até hoje, porque o amanhã a mim não pertence. Foram 52 dias de internação, mais 90 dias de recuperação em casa. Eu tive, no dia 6 de abril, uma alta hospitalar, não uma alta médica. E ouvi palavras lá dentro que eu não gostaria de ter ouvido. Como? Será que ele vai voltar a andar de novo? Você já me viu subir aqui andando e sem ajuda de ninguém. Eu voltei a andar. Tinha gente dizendo, olha, ele agravou tanto que talvez ele não volte a falar. Foram 2 vezes entubado. Foram 2 processos de intubação enquanto vocês estavam orando aqui. Deus estava me livrando de morte várias vezes. Então eu fui entubado. No 14º dia fui entubado. E no mesmo dia, 3 horas depois, eu fui entubado novamente, porque minha saturação tinha caído a 43. E muita gente disse, dessa vez ele não resiste. Eu estou aqui. Aí alguém diz assim, ele até pode voltar a falar, mas eu duvido que ele volte a cantar. Você já me ouviu cantando? Se você é crente de verdade, você já podia ter dado glória a Deus há muito tempo aí, viu? O que eu queria dizer para você, eu estar aqui nessa noite não torna essa noite mais especial do que a presença de Jesus. O que eu queria, na verdade, dizer para você é, trate cada oportunidade como sendo a última da sua vida. É só na igreja? Não. É quando você entra na sua casa. É quando você chega para trabalhar. Seja a melhor versão de você a cada dia da sua vida. O jovem sempre pensa, eu tenho todo o tempo do mundo. Os velhos muitas vezes pensam, eu já não tenho mais tempo. Mas a verdade é que qualquer um de nós aqui tem somente o hoje. Não tem o amanhã. O amanhã não pertence a mim, o amanhã não pertence a você. Mas o amanhã está nas mãos daquele a quem nós adoramos aqui. 52 dias de internação. É pouco tempo ou é muito tempo, gente? Hã? É muito tempo. Quantas horas de culto hoje, pastor? Hã? 2 horas de culto. É muito tempo ou é pouco tempo? Então faça o seu melhor nesse pouco tempo que você tem. Você está dando o primeiro passo dessa semana que eu já profetizo que vai ser a melhor semana do mês de fevereiro, vai ser a melhor semana do ano de 2022, e eu quero profetizar, levanta a tua mão aí onde você está. 2022 é o melhor ano da sua vida, 2022 é o melhor ciclo que você já viveu na sua história, 2022 será um ano de conquistas inéditas, 2022 será para você um ano de orações respondidas, de projetos concluídos. Eu estou profetizando para alguém aqui nesse lugar. Por favor, meu irmão, se manifesta. Talvez você entrou nesse lugar chorando, mas Deus vai encerrar o teu tempo de choro, vai trazer um tempo de riso, vai trazer um tempo de alegria. Talvez você viveu perdas em 2020, talvez você viveu perdas em 2021, mas eu profetizo nessa noite, Deus está trazendo um tempo
onde muitas coisas serão acrescentadas na tua vida, muitas conexões serão acrescentadas na tua caminhada, meu irmão. Oh, eu queria que alguém levantasse comigo a mão direita com fé para cantar mais uma vez a parte que diz: o choro tem hora para acabar, o choro tem hora para acabar. Ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a alegria vem ao amanhecer. Declara comigo, meu irmão, cante aí, vai. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Diga isso, o choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Profetiza isso, declare: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Ainda que a figueira não floresça, e o produto da oliveira minta, eu me alegrarei no Senhor, e essa alegria será a minha força. Me alegrarei. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Deixa quem está do teu lado acreditar que você recebeu. Canta, vai. O maior milagre Deus já fez em mim. Tem alguém para aplaudir bem forte esse Deus aí? Aplauda com muita alegria Ele. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que eu espero, eu confio nele. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti, no Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso, continua adorando a Ele aí, continua adorando a Ele aí, mesmo em meio a dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. Levanta as mãos para dizer isso, declare: o maior milagre Deus já fez em mim. Eu queria a tua voz comigo lá do início, cante, vai. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Foi exatamente isso que eu vivi. Foi exatamente essa história aí, ó. Se hoje eu não tenho o que espero, eu aprendi a confiar meu coração
ti, do Deus que cumpre. Ele cumpre, Ele guarda a minha vida, guarda a tua vida também. Mesmo quando penso, quando os homens dizem já não dá mais, eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe. Posso ouvir você adorando a Ele? Bem alto, não dá? O maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado pela graça, maravilhosa graça, que me trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi, Senhor. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Você me ajuda a cantar isso de novo? Vai! Aquilo que parecia que não tinha mais jeito, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia. Talvez você nem entenda o poder dessa letra. Você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Cheguei para almoçar no lugar, alguém disse: você tem um comprovante de vacinação? Eu abri o último botão assim da camisa, mostrei, eu falei: olha a marca aqui, não é? Tratamento intensivo. Mas acredite, você não precisa carregar as marcas que eu carrego para dizer para alguém que você é um milagre. Só de você não ter passado o que eu passei, você já é um milagre. Se você entrou, subiu as escadas desse lugar e entrou, sentou em algum canto, está em pé e adorando, você já é um milagre. Você foi lavado, purificado, você foi perdoado, você foi amado aqui nesse lugar e amado por Deus. Deus está sustentando a tua vida, Deus está construindo a tua história. É Ele quem diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Eu estou cercando a tua vida com os meus anjos, eu darei ordem aos meus anjos para te guardarem de todo o mal. É Ele quem está dizendo. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você tem acesso a coisas que muita gente está procurando em tantos lugares e não encontra. E você facilmente entra no teu quarto, fecha a porta, dobra os joelhos, fala com Ele, Ele fala contigo. Você fala com Ele, Ele fala contigo. Você fala com Ele, Ele fala contigo. Você revela um sonho, Ele faz cumprir o sonho. Você revela uma intenção do teu coração. Às vezes Ele tem que corrigir algo, mas Ele faz acontecer na sua vida. Olha, você é um milagre. Talvez você foi alguém que já viveu sozinho durante muito tempo da sua vida. Talvez você é alguém que já viveu em lugares onde você queria ser ouvido e não foi escutado. Não deram atenção para você. Mas acredite, daqui eu não consigo ouvir tudo que você está dizendo, mas Ele está ouvindo cada palavra que sai da tua boca. Ele está ouvindo até aquilo que você nem conseguiu falar ainda. Ele já conhece. Estou sozinho ou tem alguém para dizer amém a isso aí?
Antes que haja em você pensamento, Ele já conhece. Ele está aqui e você está debaixo dessa graça de Deus nesse lugar. Talvez você está dizendo para mim, ó, é a primeira vez que eu boto o meu pé na igreja, então parabéns, você está no melhor lugar do mundo. E essa mesma presença vai preencher você aqui nesse lugar. Alguém talvez tenha dito para você um dia, ó, esse aí não presta. Esse é a ovelha negra da família. Esse nasceu para envergonhar a mãe, esse nasceu para envergonhar o pai. É verdade, muita gente já passou por decretos assim, mas hoje você está aqui, perdoado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Todo-Poderoso. Você é um milagre, você é um milagre. Nem a morte pode vencer o projeto de Deus na sua vida. A sua vida está nas mãos de Deus, amém ou não? A sua vida está nas mãos de Deus, amém ou não? Mas a sua morte também está nas mãos dele. Não é que Deus está defendendo a sua vida do diabo que está com a morte na mão dele. Não, não. A sua vida e a sua morte estão nas mãos do Todo-Poderoso. A Ele pertencem todos os dias da tua vida. Diga, eu sou um milagre. Fala bem forte, diga assim, eu sou um milagre. Agora não fala olhando para mim, não. Olha alguém do teu lado e diga assim, olha para mim, eu sou um milagre. Eu fui curado, eu fui restaurado, eu fui perdoado, eu fui levantado. Eu sou sustentado pela palavra que vem do céu, eu sou alimentado por Ele. Talvez alguém que foi ovelha negra, alguém que se julgava derrotado, alguém que estava debaixo de um decreto ruim da sua família, alguém que já ouviu da professora lá na escola assim, essa menina não vai a lugar nenhum, esse menino não vai ser ninguém na vida. Talvez no seu trabalho alguém um dia disse para você, esse é o pior empregado que eu já tive, e hoje o Evangelho entrou na tua vida, a presença de Deus está em você, a tua vida foi renovada, transformada. Se você pode, levanta suas mãos, diga assim, ó, eu fui transformado. Diga comigo, eu fui transformado pelo poder da presença de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Diga, eu sou um milagre. Posso ouvir? Diga, eu sou um milagre. Bota essas mãos lá para cima e canta comigo lá do início mais uma vez, dizendo, aquilo que parecia impossível já me alcançou, já aconteceu na minha vida. Eu profetizo a tua vida nas mãos de Deus. Cante, vai. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia não ter saída, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Deus vai abençoar você de maneira especial. Se você ainda não teve coragem de falar nada para Ele, fala. Se você não teve coragem de pedir nada para Ele, peça. Mas tenha coragem de entregar para Ele tudo também. Eu sou apaixonado por aquele versículo, que se eu não me engano está em Jeremias 29, 3 ou 13, que diz assim, buscar-me-eis e me achareis, todas as vezes que me buscardes, numa semana onde você não tiver falado uma mentira. Não é assim que está escrito? Numa semana em que você não tiver brigado com a sua esposa. É assim que diz? Numa semana onde você não se irritou. É desse jeito? Também não. A Bíblia diz assim, vocês me acharão todas as vezes que me buscardes de todo o vosso coração. Vamos mudar essa frase, diga assim, todas as vezes que me buscardes por inteiro. Você não gostaria de ser fatiado em pedaços, amém ou não? E por que Deus tem que te receber em pedaços? Por partes. Eu vim aqui nessa noite para dizer que Ele quer transformar por inteiro todo aquele que se entregar por inteiro. Eu vim aqui nessa noite para dizer que Ele está a fim de abençoar por inteiro todo aquele que se apresentar por inteiro. Eu não sei quem contou essa história, se é uma história, se é uma ilustração apenas, mas alguém disse que um dia um homem com as pernas amputadas, o braço amputado, no momento de um apelo, pastor Ney, decide entregar a vida para Jesus. E ele chega diante do altar, ajudado na cadeira de rodas, e diz assim, pastor, será que Deus recebe a declaração, né? Será que eu posso aceitar a Jesus?
me entregando, ele me aceitaria assim pela metade? Aí o pastor responde a ele: Deus certamente recebe um homem que pela metade se entrega por inteiro, mas não consegue transformar a vida de um homem que mesmo inteiro se entrega pela metade. Tem áreas da sua vida que ainda não mudaram, somente porque você nunca se apresentou por inteiro. Tem áreas da tua vida que Deus só não mudou ainda porque você não permite que Ele entre lá. Tem portas da tua vida que continuam trancadas e que a chave está no teu bolso. Ele quer falar contigo, Ele quer trocar uma ideia com você, Ele quer negociar coisas e pessoas, conexões na tua vida, para fazer com que a tua vida seja transformada por inteiro, purificada por inteiro, restaurada por inteiro, perdoada por inteiro, usada por inteiro. Mas Deus não consegue transformar por inteiro quem se entrega pela metade. Me ajuda a falar isso nessa noite? Escolhe alguém bonito aí do teu lado, abençoado do teu lado, diga assim: Deus não consegue mudar por inteiro quem se entrega pela metade. Olha do outro lado e diga para mais alguém, diga assim: Deus não consegue transformar totalmente quem se entrega pela metade. Então nessa noite a única condição é: se apresente por inteiro diante dele. Deus não está limitado por causa do seu pecado. Deus não está limitado por causa da sua mágoa. Deus não está limitado por causa da sua angústia. A melhor adoração de Ana, a Bíblia relata que é num dia que ela entra, o templo está vazio. Ela vai diante do altar, não tem ministério de louvor, não tem música tocando, não tem nada. E ela chega lá diante do altar e começa a falar, balbuciar, adorar a Deus. E a Bíblia diz que ela era uma mulher amargurada de alma, angustiada de espírito. Ela era escarnecida dentro de casa. Ela era chamada de estéril, de infrutífera, de imprestável. Aquela mulher chega cheia de feridas. Aquela mulher chega cheia de marcas, de mágoas. Mas ela chega por inteiro. Não adianta deixar nada lá fora. Se você entrou, vem, se entrega por inteiro. Eu sei que eu estou falando há muito tempo, você está em pé, outro senta e tal, mas faz do teu jeito, adora do teu jeito. Se em pé ou sentado, por inteiro. Ana chega lá, o sacerdote confunde ela com a mulher embriagada, mas ela só estava adorando por inteiro. Tem gente que às vezes estranha a nossa maneira de adorar. É verdade, tem gente que canta desafinado demais, mas está se entregando por inteiro. E eu acredito que o Espírito Santo, pastor Ney, é um melodyne espiritual. Tem criança que está chorando, e quando ela começa a chorar, a mãe diz assim: é sono. Não é? Os pais às vezes nem entendem. Aí chora de novo, a mãe diz: é fome. Chora de novo, a mãe diz: é dengo. Irmão, eu nunca soube diferenciar isso. Tem mais homem além de mim que passou por isso aí, sim ou não? A mãe diz: é dengo, é fome, é sede, é sono. Assim é Deus. Tem gente que está pensando que você está chorando de desespero, mas você só está adorando a Ele. Você está cantando de um jeito, tem gente que está achando que você está desesperado, mas na verdade você está apaixonado pela presença dEle. Não, por favor, não se importe com a adoração de quem está do seu lado. Estabeleça o seu nível de entrega, a sua adoração, por inteiro, por inteiro, por inteiro, por inteiro, por inteiro, por inteiro. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus vai fazer uma obra por inteiro naquele que se apresentar por inteiro para Ele hoje. Vou profetizar de novo: essa semana será a melhor semana da tua vida. Eu vou declarar mais uma vez: 2022 veio para mudar você de nível. 2022 veio para transformar a tua maneira de agir, de reagir, de plantar, de relacionar. 2022 será o melhor ciclo da tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Será que tem alguém para dizer amém a essa palavra aí? Será que eu posso ouvir alguém aplaudindo bem forte a esse Deus? Aleluia! Queria que você tomasse seu assento aí, em nome de Jesus. Eu vi pela sua reação aí que você não está aguentando mais me ouvir cantar, sim ou não? Verdade ou não? Tem um pessoal que com os olhos está dizendo para mim: para de cantar. Gente, Deus é maravilhoso. Só tem um poder que pode atrapalhar o poder de Deus. E o único poder que trava o poder de Deus não é o poder do inferno, não é o poder das trevas,
O único poder que trava o poder de Deus é o poder do homem. Porque ele só consegue ir na tua vida até onde você permite. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se alguém abrir, eu entrarei. Cearemos juntos. Farei nele morada. E manifestarei a minha graça, a minha glória e o meu poder através da vida dele e dela. Sabe, eu acredito que tenha situações, existam situações na tua vida que talvez você está tentando resolver, está tentando dar um novo rumo. E talvez a intenção do teu coração seja a melhor possível. Só que sem ele você não consegue. E aí de novo eu quero ser usado como profeta aqui nesse lugar. Para dizer para você o seguinte: pega essa mesma presença aqui nessa noite, leva lá para dentro da tua casa. E tudo que você fazia sem a presença dele, você vai fazer agora debaixo da unção da presença dele. Pega essa presença aqui e leva lá para o seu trabalho. Quando você entrar no teu trabalho, você diz: Senhor, abençoa o meu patrão, minha patroa, abençoa a minha empresa aqui, o lugar onde eu trabalho, prospera essa casa, prospera esse lugar. Porque tem gente que começa, mesmo crente, começa o dia murmurando, reclamando. Não aguento mais trabalhar nesse lugar. Pede a Deus para te dar um lugar novo, mas jamais amaldiçoe a sua casa ou o lugar onde você trabalha, o lugar onde você ganha o teu pão. A palavra de Deus vem para cobrir a nossa vida e fazer de nós luzeiros. E onde há escuridão, a tua vida traz luz. Onde há angústia, a tua vida vai manifestar paz. Aonde não tem alegria, você vai transbordar da presença de Deus e vai estabelecer alegria ali. Eu quero profetizar que em 2022 ninguém vai sentar na mesa contigo e levantar do mesmo jeito, porque a tua boca sempre terá uma palavra profética para liberar sobre alguém. Sempre. Mas a maneira de você treinar uma palavra profética sobre alguém é treinando sobre a sua própria vida. Então, se você não fala sobre você, você nunca vai conseguir falar sobre ninguém. Você não consegue dizer para alguém: você é um homem de Deus, porque você não olha no espelho dizendo: eu sou um homem de Deus. Você não diz para alguém: você é mulher de Deus, porque você não diz para você mesmo: eu sou mulher de Deus. Então, nessa noite, eu queria desafiar a que você se expusesse a tudo que Deus fizer nesse lugar. Posso ouvir um amém aí? Não tenha medo não. Não tenha medo não. Tudo aquilo que Ele quiser fazer na tua vida, permita. Experimenta. Talvez você já tentou sozinho e não deu certo. Dá crédito para a presença de Deus. Isso não tem nada a ver com o Geraldo, não. Eu pedi a Deus, pastor Ney, a oportunidade. Eu fiz orações assim, vocês vão se escandalizar, mas eu vou falar. Eu fiz oração a Deus durante um período, quando eu comecei a sair do coma e retomar a consciência. E para mim era muita angústia, era muito sofrimento. Então chegou uma hora que eu falei: Deus, encerra esse sofrimento, me leva. Eu orei a Deus pedindo para morrer. Mas outras palavras, além daquelas palavras que eu mencionei aqui anteriormente, eu comecei a ouvir também. E me deu vontade de viver de novo. Me deu vontade de lutar pela vida de novo. Eu comecei a ouvir palavras proféticas ao meu redor. Eu comecei a ouvir a minha esposa orando do meu lado. Ela de maneira muito sábia. Meus filhos não queriam entrar no quarto onde eu estava, não queriam me ver do jeito que eu estava. E acredite, eu acho que ninguém viu uma imagem minha internada. Não é bonito, não foi legal. E nem eu vejo. E aí ela gravou 2 mensagens. Uma minha filha dizendo: oi pai, estou aqui. Estou com saudade de assistir filmes com você. Estou com saudade das suas brincadeiras. E eu comecei a me mexer, sabe, por dentro. Ela dizia assim: seus olhos mexiam, eles não abriam, mas assim, você estava agitado, você reconheceu a voz dela. De repente vem aquela voz do meu garotão de 15 anos dizendo: oi pai, cadê você? Estou te esperando. E essas palavras começaram a me alimentar, dizendo: eu vou levantar desse lugar. Eu vou levantar desse lugar. E eu faço uma outra oração. Eu digo: Senhor, eu queria anular aquele pedido anterior. Eu já não quero mais morrer, eu quero viver. Muito tempo de angústia. Mas assim como nós cantamos, o choro precisa acabar. Tem uma hora que o sofrimento precisa parar. Diga comigo, gente, vai, prega comigo, diga assim: o choro tem hora para acabar. O sofrimento tem hora para acabar. A noite não dura para sempre. O sol vai nascer, o sol vai nascer, o sol vai nascer, o sol vai nascer. E aquilo que eram trevas agora vai se tornar luz. Há muitos anos atrás eu escrevi uma canção
Eu queria encerrar com ela, queria agradecer essa banda. Não sei se eu tenho dinheiro para pagar vocês, mas vocês podem ficar por aí. Eu queria só trocar uma ideia com eles aqui nessa canção e depois a gente lê um texto. Se eu pudesse, eu teria cantado essa música internado, mas minha esposa cantou algumas vezes, né? Me pôs para ouvir na minha própria voz a verdade dessa música. Projeta pra gente aí só mais um pouco, pode ser? Se você não ouviu, você vai ouvir. Por favor, dá um jeito de cantar comigo aí, tá? Minhas forças estão chegando ao fim. Eu lutei com tudo que há em mim. Meu milagre ainda não chegou. Levantei a ti o meu clamor. Já disseram que esse é o meu fim, mas olho pra ti, eu olho pra ti, Senhor. Já disseram que esse é o meu fim, mas olho pra ti, eu olho pra ti, Senhor. Profetiza comigo isso, vai. É só mais um pouco que as lágrimas rolam. É só mais um pouco e a noite acaba. E o meu milagre bem de manhã chegará. Posso ouvir você declarando? É só mais um pouco que as lágrimas. Só mais um pouco. A noite acaba. Sobre a tua vida profetiza, diga: e o meu milagre, e o meu milagre virá. Eu queria aproveitar esse momento, vou fazer duas coisas. Eu vou chamar minha esposa aqui em cima, ela não gosta muito disso, quase nada. Mas aí você vem, eu te apresento e você ora por mim, pode ser? Você já tinha orado, eu estava sentado, ninguém viu. Agora você vai orar, todo mundo vai ver e ouvir. Sobe aí. Tá confortável demais a cadeira, né? Sobe aí. A gente já cultuou sentado na cadeira de plástico, já cultuou sentado na cadeira de ferro. Hoje a gente está na poltrona, gente. Essa poltrona que impede o pessoal de dizer glória a Deus, aleluia, amém, é isso? Sangue de Jesus. Gente, dou graças a Deus pela minha família, pela vida da minha esposa. Se vocês tiveram tempo de orar por mim, pararam algum momento para orar por mim, tenha certeza, ela parou a vida dela para orar por mim, pela minha família, pelos meus filhos. Hoje eles não estão aqui, mas eu prometo que na próxima vez que eu vier eu vou trazer os dois. São lindos, parecem comigo. Eles são engraçados, né? E eu queria dar graças a Deus pela vida dela. A gente vai completar 23 anos de casado esse ano. E você ora por mim, a gente segue, eu pago o teu jantar, tá bom? Tira a máscara aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por esse momento. Já percebemos, ó Deus, a sua presença nesse lugar, ó Pai, e queremos te agradecer, ó Deus, por cada família, por cada vida presente.
E te pedimos, Espírito Santo de Deus, que passeie nesse lugar. Continue a fazer a tua obra, usa o teu servo, ó Deus. Senhor, que as palavras dele, ó Deus, sejam palavras, ó Deus, expressadas, ó Deus, dos céus, ó Deus, para a vida do teu povo, ó Pai. Senhor, que nessa noite haja restauração, que nessa noite, ó Deus, milagres possam acontecer, ó Pai. Ó Deus, que vidas sejam transformadas não só no corpo, mas na alma, na mente, no espírito. Senhor, que espíritos sejam vivificados, ó Deus, para a glória do teu nome. Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, o Geraldo possa estar, ó Deus, continuando a cumprir o teu propósito, ó Deus, e que cada família e que cada vida que está presente nesse lugar, ó Deus, possa, ó Deus, sair daqui abençoado, ó Deus, possa abençoar a outros que estão lá fora, ó Pai, ó Deus, e que acima de tudo, ó Deus, em todo o tempo o seu nome seja glorificado. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós dizemos que a nossa vida é tua, Senhor, a nossa adoração é tua, ó Pai. Senhor, nós nos sentimos felizes, preenchidos quando estamos na tua casa, te adorando, ó Deus, e retribuindo um pouco, ó Deus, daquilo que tu tem feito. Senhor, perdoa os nossos erros, perdoe nossos pecados, as nossas limitações, ó Pai, mas usa-nos, ó Deus, em todo o tempo. É o que eu te peço, ó Deus, entrega a vida da tua igreja em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8. A partir do versículo 40. Quem já achou, diga amém aí. Quem está colando aí, diga glória a Deus. Vale a pena você abrir tua Bíblia, tá? Vamos fazer um propósito, esse jejum da Bíblia postada, para ver se o pessoal consegue se localizar mais rapidamente na sua própria Bíblia. Aqui é só um lugar onde você executa o que você treina em casa, não é verdade? É assim? Você usa ela mais em casa do que aqui na igreja. Amém ou não? Versículo 40, Lucas 8, diz assim, ó: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria. Você pode dizer comigo? Diga assim: a multidão o recebeu com alegria. Por que essa alegria? Porque todos o estavam. E aconteceu que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com... Aqui não tem essa versão, né? A minha Bíblia, não estou inventando palavra não, tá, gente? Na Bíblia de quem está escrito com alegria, aí, levanta a mão. Quem abriu a Bíblia também, né? Mas já tem algumas aqui para testemunhar comigo aí, ó. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque o estavam esperando. Diga comigo: ao voltar Jesus, todas as pessoas se alegraram com a sua chegada, porque o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. A Bíblia está falando de um retorno de Jesus, que havia encontrado com outro povo momentos antes. A partir do versículo 35 você vai ler, em que ele foi rejeitado. Gerazenos rejeitam Jesus. Agora Jesus é celebrado. O mesmo Jesus que antes foi rejeitado, agora é celebrado. É recebido com alegria por uma multidão. Diga assim: a multidão recebeu com alegria. Aí o versículo 41 diz que então chega um homem. A multidão está esperando, mas um homem se aproxima de Jesus. A multidão espera Jesus chegar, mas agora um homem chega até Jesus. Quem está comigo aí? Existia uma multidão com uma expectativa. Diga essa palavra comigo, diga assim: uma expectativa. Diga expectativa. Havia uma multidão com uma expectativa naquilo que Jesus poderia falar ou fazer, como ele poderia se manifestar. Multidão com expectativa.
no meio daquela multidão, ou na expectativa daquela multidão, um homem entra em cena. Seu nome? Jairo. Esse homem entra em cena e ele chega com, diga outra palavra comigo assim, urgência. Ele chega com uma urgência e se prostra diante de Jesus, dizendo: a minha filha está quase morrendo. A multidão, eu não sei quanto tempo, estava esperando Jesus. E no momento que Jesus chega para aquela multidão, um homem não respeita a expectativa da multidão, porque ele tem urgência. A Bíblia diz que Jairo era um dos principais da sinagoga. E talvez alguém um dia, de maneira errada, equivocada, pensou que Jairo chegou até Jesus porque era um dos principais da sinagoga. Não. O que fez Jairo chegar e se prostrar e falar com Jesus naquele momento era a urgência que ele estava vivendo por causa da sua filha que estava à beira da morte. A multidão tinha uma expectativa, mas Jairo tinha... Me ajuda, vai. A multidão tinha expectativa, mas Jairo tinha urgência. No meio da multidão, sempre tem alguém que tem urgência. Tem multidão que só tem multidão, só tem expectativa. O que vai acontecer? O que ele vai fazer? Estou aqui para o que der e vier. Mas tem alguém, sempre tem alguém no meio da multidão que sabe por que veio. Ele sabe por que está se apresentando diante de Jesus e nem sempre a razão é ele mesmo. Aqui o texto começa falando da multidão. Versículo 40 fala da multidão. Versículo 41 fala de Jairo. Versículo 42 aponta para a filha. São 3 versículos, então dá para a gente ler de novo. Vamos lá, 40. Projeta aí. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque estavam esperando. Versículo 41. E eis que um homem chamado Jairo, que era príncipe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse na sua casa. Ele só queria tomar um café com Jesus? Ele queria que Jesus só entrasse na casa dele? Não, ele queria convidar Jesus para a sua casa, mas tinha uma razão, tinha uma urgência ali. Versículo 42. Tinha uma filha única, uma filha única, uma filha tudo. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Quando a filha está com febre, quando o filho está com febre, dói na gente, não dói? Hã? E se tiver internado? Mãe, volta em casa, toma um banho, faz um lanche. Eu não vou sair daqui. É desse jeito, é ou não é? Não descansa, não vai adiantar nada. Os médicos estão cuidando lá, a gente está orando. Ó, a tia fulana está na porta, a madrinha está na porta, o irmão está na porta. A mãe diz: eu não saio daqui enquanto a minha filha não sair. Você entende essa urgência? Jairo vai até Jesus. Vou falar aqui entre aspas, abrir um parênteses para dizer: ele desrespeita a expectativa da multidão. A multidão estava esperando Jesus dizer alguma coisa, a multidão estava esperando Jesus falar alguma coisa, mas Jairo tinha urgência. Então ele, no meio da multidão, rompe tudo aquilo ali, toda a expectativa da multidão, chega até Jesus, se prostra, dizendo: eu preciso da tua presença lá em casa. Ah, se a gente tiver coragem de dizer isso para ele nessa noite, me prostrar, adorar, buscar ele e dizer: eu preciso da tua... Vai comigo lá para casa. Vai comigo lá para casa. Estou tentando aí algumas semanas resolver um problema, não estou conseguindo. Vai comigo lá para casa. Estou tentando libertar meu filho das drogas e não estou conseguindo. Eu dou conselhos a ele, ele não me ouve. Vai comigo lá para casa. Estou tentando tirar a rebeldia do coração da minha filha. Minha filha não consegue, eu não consigo acessar o coração dela. Me ajuda, vai comigo lá para casa. No meio da multidão, alguém manifesta uma urgência. Jairo tem só uma filha. E ela está beirando a morte. Jesus ouve ele, sim ou não? E a multidão que estava alegre esperando, recebe com alegria, continua aguardando, porque a urgência é maior do que a expectativa. A urgência se tornou maior do que a expectativa. A urgência de Jairo superou a expectativa da multidão.
ele rompe a multidão, vai até Jesus e diz para Jesus: eu preciso da tua presença lá em casa. Quer aproveitar e dizer isso para ele? Aí do teu jeito, não precisa falar alto não, fala no coração, abre a boca e diz, do teu jeito, diga para ele: eu preciso da tua presença lá em casa. Talvez não é a filha que está morrendo, talvez é o casamento que está morrendo, talvez são as finanças que estão bagunçadas, talvez é a paz que em casa já não existe mais. Agora eu te convido, eu não vou ler só até esse versículo, vamos ler o versículo 40 aí, o final do 42 e 43. Enquanto ele ia, versículo final do 42, enquanto ele ia, ele quem? Jesus. As multidões o apertavam. Versículo 43, uma terceira figura entra na história. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia intensa e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara todos os seus bens com médicos, veio por detrás dele e lhe tocou a orla da veste e cessou a hemorragia. Jairo rompe a expectativa da multidão. Estou todo arrepiado de falar, ó. E não é por causa do arrepio, não, é por causa dele mesmo, por causa da palavra dele. Jairo rompe com a expectativa da multidão e apresenta uma urgência para Deus. E quando Jesus recebe de Jairo aquele convite e decide ir até a casa de Jairo, alguém desrespeita a urgência de Jairo. É porque muitas vezes a gente acha que ele só fala às multidões. Ele só importa com as multidões. Às vezes a gente acha que ele não se importa com aquilo que é urgente. Às vezes a gente acha que ele não se importa com as nossas loucuras. Muitas pessoas já tinham sido levadas até Jesus, tinham sido curadas. Algumas, Jesus tinha chegado até elas e tinha curado também. Mas nunca ninguém, sem esperar Jesus entrar na sua casa ou sem ser levado até Jesus, disse assim no coração: eu vou lá e só vou tocar na orla da veste dele e eu vou ser curada. Aquela mulher tinha tudo para não acreditar em mais nada. Porque a Bíblia diz que ela lutava há 12 anos, tentou de todos os jeitos, de 12 anos. Até o Drauzio Varela ela ouviu. Não adiantou nada. A Bíblia diz que ela gastou todos os seus bens, todas as suas posses, todos os seus haveres, tentando encontrar cura, mas nada adiantou. Diga comigo assim: nada adiantou. Diga: 12 anos tentando, nada adiantou. Aí, no meio da multidão, aquela mulher sangrenta, sangrando, com hemorragia intensa. E se você não lembra, eu vou lembrar. Uma mulher no período menstrual, naquela época, naquela cultura, era considerada imunda. Imagina uma mulher no período menstrual de 12 anos. Tem algumas irmãs que fizeram assim, ó. 12 anos com sangramento intenso. Eu imagino que aquela mulher não era bela. Ela não estava no melhor da forma física. Ela não estava no melhor da sua apresentação, não é? Tem mulheres que durante o ciclo menstrual ficam toda bagunçada. A sobrancelha entorta, não é? O botox perde a função, o cabelo fica assim, uma espinha brota aqui, outra brota ali. Ela acorda de manhã e diz: meu Deus, não sei porque que eu acordei. Imagina uma mulher sangrando 12 anos. Essa mulher sangrando 12 anos, ignora a multidão, ignora a urgência de Jairo, porque a Bíblia diz que Jesus já estava... Me ajuda, gente, você está comigo? Jesus já estava indo para a casa de Jairo. E quando ele estava indo para a casa de Jairo, essa mulher falou: não dá tempo de parar ele, eu só vou tocar. E se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Diga comigo assim: a multidão tinha uma expectativa. Jairo, uma urgência. Mas aquela mulher, determinação. Aquela mulher falou: ó, hoje eu não saio daqui sem ser transformada. Hoje eu não saio daqui sem ser curada. Hoje eu não saio daqui sem uma resposta. Hoje eu não saio daqui sem uma transformação para a minha vida. Será que você consegue entender isso?
Quando eu entrei aqui nesse lugar, eu entendi, pessoas estão ajuntadas aqui, reunidas aqui nesse lugar, e a razão é Ele. Agora, qual a expectativa que esse povo traz? Não sei. Qual a urgência que alguém tem no coração? Também não sei. Qual a determinação? Quão determinado ele ou ela está nesse lugar nessa noite? Eu também não sei. Eu só sei que eu não quero atrapalhar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu só sei que eu não quero atrapalhar a tua decisão diante dele hoje. Por isso foi que eu disse antes, a única condição é: eu quero me apresentar por inteiro. A multidão se apresentou como multidão. Jairo se apresentou como um pai desesperado, pai de uma única filha. E aquela mulher chegou dizendo: hoje eu paro de sangrar. Posso falar? Você pode parar de sangrar nessa noite. Você pode parar de sofrer nessa noite. Pastor Ney, eu quero liberar uma palavra profética sobre esse altar e sobre a tua vida. Dentro em breve, vocês vão ter que se acostumar que antes das mensagens começarem a ser pregadas, pessoas vão se ajoelhar diante desse altar entregando a vida para Jesus. Antes de qualquer apelo ser feito, alguém vai dizer: eu só estava esperando as portas da igreja abrirem, eu preciso de Jesus na minha vida. Eu quero profetizar que no meio da adoração, enquanto vocês estiverem adorando e adorando, tem pessoas que serão curadas instantaneamente. Instantaneamente. Essas maravilhas, esse milagre, essa manifestação do céu vai começar a ser comum aqui nesse lugar. Estou profetizando. Eu assumi um compromisso de me tornar a melhor versão de mim mesmo. Eu fui na angiologista. Até hoje eu estou andando aqui, estou andando bem. Mas alguns meses atrás eu andava com muita dificuldade, porque eu saí com uma... Não sei se tem alguém da área médica, vai entender o que eu vou falar, porque eu só entendi depois que eu tive. Eu tive uma coleção de bactérias na altura da cabeça do fêmur. Bactérias essas que se alimentavam daquela injeção que eu tomava 2 vezes ao dia, tal de Clexane, né? Anticoagulante. Eu tive um quadro de infecção por vírus, que me levou para o hospital, que era do Covid. Peguei uma infecção grave, bacteriana, que é comum a quase todos na internação. E depois vivi um momento de muita angústia, onde não conseguiam diagnosticar o que eu estava vivendo. Com uma infecção grave, e eu no topo com os remédios lá, ligado a 12 máquinas de remédios, e não melhorava. Até que um médico com quem a prima da minha esposa trabalhou, que foi diretor na rede na rede de hospital, infectologista, um judeu, disse: olha, ele está tendo um quadro de infecção fúngica. Vocês têm que fazer assim. Ele tinha relacionamento com o pessoal do hospital onde eu estava internado, que era o Rios Dó, em Jacarepaguá. E ele disse como deveria ser o tratamento. Enfim, tudo aquilo ali foi controlado. E eu tive que fazer mais um ciclo de 28 dias com antifúngico para sair daquele quadro de infecção. Eu só fui entender ali. Tudo que eu... Trombose, né, na perna esquerda, tive trombose profunda na perna esquerda. E assim, um período o quadro só piorava. A notícia era só de piora. Eu não conseguia ficar sentado muito tempo, eu não conseguia andar muito tempo, eu não conseguia ficar deitado muito tempo. Cheguei a um período que eu estava tomando 3 remédios para dormir e não conseguia dormir. E quando eu pegava no sono, às vezes era meia-noite, 4 da manhã, os olhos abriam assim e eu estava ligadão. Durante bastante tempo eu caminhava ouvindo aqueles apitos lá das máquinas de remédio, daquelas máquinas que ficavam monitorando o meu corpo na internação. Eu não podia parar para olhar para a luz, eu fiquei tanto tempo de barriga para cima, olhando para luzes acesas, que eu não conseguia ficar olhando para a luz. E eu tive que vencer essas coisas aos poucos, e vencendo aos poucos. Essas dificuldades começaram a ser vencidas. Hoje eu ainda carrego uma marca que é a dormência no lado externo das pernas, da coxa, tanto direita quanto esquerda. Eu cheguei na angiologista e falei: olha, eu estou sentindo assim, eu estou sentindo desse jeito. E ela falou assim: calma, isso já vai passar. Talvez daqui 2 anos, 3 anos, você não sinta mais nada. Era tudo novo. Ela disse: eu não sei. Pode ser daqui 6 meses, pode ser daqui a 6 anos. Vai fazer 1 ano da minha internação. A minha coxa do lado externo continua dormente. Não me incomoda tanto como antes.
O quadril não incomoda tanto quanto antes. Às vezes incomoda entrar no carro, sair do carro. Muitas coisas já evoluíram, mas eu queria dizer para você, aquela mulher disse assim para mim: a gente não tem como fazer o Geraldo ser o mesmo Geraldo de antes da Covid, antes da internação, mas a gente vai tentar fazer o melhor Geraldo depois da Covid. Talvez você está lutando, olhando para o teu passado, que você viveu um tempo maravilhoso, que você viveu uma fase esplêndida, e aí você olha para a tua vida hoje e se angustia com o que você está vivendo na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, nos teus empreendimentos, seja lá o que for, nos teus estudos, e você diz: talvez eu nunca seja aquele cara que eu fui, aquela mulher que eu fui. Não se preocupa não, chega hoje diante de Deus e diz: Senhor, torna essa versão a melhor possível nas suas mãos. Eu não quero ser a melhor versão que a minha casa conheceu. Eu não quero ser a melhor versão que a minha família conheceu. Eu não quero ser a melhor versão que os meus amigos conheceram. Eu quero ser a melhor versão de mim mesmo. Eu quero me apresentar diante dele dizendo: Senhor, está vendo aqui? Estou todo aqui. Todo aqui. Se a coxa está dormente, se o quadril está doendo, se estou puxando da perna, se estou com dor de cabeça, se estou angustiado no espírito, amargurado na alma, não importa, eu estou aqui por inteiro. E o Senhor pode tocar na área que quiser tocar. Você teria coragem de nessa noite orar a Deus dizendo assim: tira quem você quiser da minha vida e põe quem você quiser na minha vida? Você teria coragem de dizer para Deus: tira o que você quiser da minha vida? Tem coragem? Ou tem alguma coisa na tua vida que Ele não pode tocar? Ou tem alguma coisa da tua vida que Ele não pode tirar? Porque às vezes a gente quer tudo de Deus, mas a gente não quer negociar nada. Eu digo que talvez seja esse o nível da multidão. Eu estou aqui, se Ele curar, eu vi. Se Ele quiser me curar, eu sou curado. Se Ele quiser tocar no meu coração, eu vou ser tocado. A multidão está na expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Jário já chega na urgência dizendo: a minha filha não pode morrer. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: meu casamento não pode acabar, a minha empresa não pode fechar, meu ministério não pode ruir, eu não posso retroceder, eu não posso ceder. Eu estou sozinho, tem alguém me ouvindo aí? Fala alguma coisa. Vocês estão calados muito tempo, eu fico agoniado. Chega o tempo de silêncio que eu passei lá, gente, pelo amor de Deus. Talvez você está aqui nessa noite com um certo nível de urgência, mas eu queria dizer para você que essa urgência precisa ser transformada em determinação. A determinação rompe até com aquilo que é urgente. A determinação vai além da expectativa da multidão, do ajuntamento de pessoas. Você acha que eu acredito que todas as vezes que a gente se reúne, todo mundo é tocado? Não. Tem gente que faz até pouco caso. Tem gente que se incomoda com glória a Deus que você dá, mas porque não sabe a vitória que você recebeu. Não sabe quantas noites de oração você passou, enfrentou, quantas madrugadas angustiado, angustiada, e agora que aconteceu, você está dando uma rajada de glória a Deus, alguém está incomodado. Aí ela grita muito. A Vanessa sabe, tem uma igreja que eu vou, tem um irmão lá, minha vontade é de às vezes deixar o Daniel para lá, cantar de playback e levar ele, só para dar glória a Deus. Quem dá um glória a Deus assim: glória a Deus! Ficou com inveja, né? É assim, não é? Eu falei: gente, onde é que veio esse glória a Deus? Eu falei: me dá o WhatsApp dele, eu vou passar minha agenda para ele, porque quando a igreja estiver mais ou menos, eu faço assim para ele lá, ele dá um glória a Deus lá no canto e incendeia todo mundo. Eu falei: irmão, vem comigo. Hã? É o bote, né? Sabe quem é? Tem gente que não sabe, se incomoda com a nossa celebração, porque não sabe a luta, a angústia que a gente passou. Eu falo aqui, eu estou falando cansando já. E estava cantando, voltei a cantar algumas semanas atrás. E pensa na dificuldade que é sustentar as últimas notas, é finalizar uma frase. Em alguns momentos dá uma irritação no pulmão, eu começo a tossir. E não dá para cantar tossindo, não sei se você já percebeu. É muito difícil. Mas eu falei para Deus, lembrei da palavra daquela angiologista. Ela falou assim: não dá para saber o tempo que você vai estar recuperado. Então eu falei: eu vou começar a cantar. E enquanto eu estiver cantando, Ele vai fazendo. Enquanto eu estiver falando, Ele vai sustentando. E o dia que Ele quiser me calar, Ele cala. Mas enquanto Ele me permitir falar, eu vou adorar Ele, eu vou cantar Ele. O meu melhor. Falei, pastor, ontem a gente teve um tempo precioso lá na igreja. Um evento chamado Terremoto.
Das 8 da manhã às 8 da noite, 12 horas de jejum, oração, palavra e adoração. Todas as equipes lá da igreja adorando, 30 minutos. Anotou aí, né, pastor? Vila Rosali vai incendiar também. As equipes se revezando, 30 minutos de adoração, 30 minutos de adoração. Daqui a pouco sobe um pastor, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração. E termina a oração, já tem outra equipe montada, sem parar. Quem conseguiu segurar o banheiro foi direto. Quem não conseguiu beber uma água foi no banheiro, mas não tinha que parar para comer, não tinha que parar para tomar café, nada disso. Eu sei que alguns estavam lá e nem podiam fazer jejum, mas só de ver aquela multidão, 12 horas diante do altar, oração, adoração. Se você ora 1 hora por dia, imagina orando 2, imagina orando 3, imagina você buscando, você que só ora sexta-feira santa, imagina você orando todo dia, imagina você buscando todo dia, não é? Tem crente que foi para o culto online e que ainda não voltou para o presencial. Irmão, você pode ter todos os... Onde é que eu falo? Câmeras em mim. Aqui? Irmão, volta para esse lugar. A experiência do cinema não se compara com aquele canal de filmes em casa. É diferente. Até a pipoca do cinema, apesar de mais cara, é mais gostosa. O cinema não é cinema por causa do filme, é cinema por causa da experiência. O culto em casa é maravilhoso, Deus está aqui, Deus está aí também, mas esse ajuntamento da congregação, onde um diz glória a Deus, o outro diz aleluia, onde um é recebido, o outro é incendiado, um é curado, o outro é salvo, o outro é liberto, esse lugar está te esperando, chegou a hora de voltar. Sai do online e vem para o presencial. Quem pode dizer amém a isso aí? Será que você pode dar um grito para quem está lá online e dizer assim, vem para cá? Pronto, pode aplaudir a Jesus aí? Doze horas intensas de adoração, palavra, oração, jejum. Alguma coisa aconteceu. Sim ou não? Tinha uma multidão, Jesus estava ali. Jesus é recebido com alegria porque a multidão tinha uma expectativa. A expectativa da multidão é interrompida pela urgência de Jairo. Mesmo na urgência de Jairo, alguém interrompe porque estava determinado a viver uma experiência com Deus. Eu não preciso falar mais nada que você já entendeu. Talvez tenha gente aqui nesse lugar nessa noite, preste atenção que a gente já está encerrando. Talvez tenha gente aqui nesse lugar nessa noite que nem expectativa tem. Eu vivi isso. Nem tudo que eu vivi eu posso falar ainda, pastor Ney. Mas eu vivi um momento que eu não conseguia nem orar por mim mesmo. Eu vivi momentos em que eu neguei coisas que eu declarei muitas vezes diante do altar. Porque eu fui tomado por uma angústia muito grande no meu espírito. E aí eu tive um tempo que eu estava com dificuldade de orar. Então se você está passando por isso, eu entendo, eu vivi isso aí. Eu não sou diferente de você não. A única diferença é que eu estou com o microfone na mão agora e você não está. Teve um momento que eu não tinha nem condição, porque eu estava desligado o disjuntor, eu não conseguia ter razão, nem conseguia ter vida própria para orar a Deus e para invocar a Deus. Por isso eu sou muito grato a todos que um dia gastaram qualquer minutinho da sua vida, do seu tempo, para fazer uma oração por mim e pela minha casa. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, pastor Ney. Então talvez você está aqui nessa noite dizendo assim, Geraldo, nem consegui orar por mim, eu tenho conseguido. Nem consegui orar pela minha vida, eu tenho conseguido. Porque tem gente aqui, pastor, que veio abaixo da posição da multidão, que talvez entrou nesse lugar sem expectativa nenhuma. Tem gente que veio assim naquela, domingo, vou lá, vai que alguma coisa aconteça. Isso aí é coisa de multidão. Vou lá para ver no que dá.
Talvez o empate seja um bom resultado. Se Deus quiser, pode fazer. Mas eu acredito que tem gente aqui nessa noite que entrou nesse lugar dizendo: eu não volto para minha casa sem uma palavra. Tem gente que, como Jairo, não veio nem buscar para si. Tem gente que está aqui e o problema é o filho. Tem gente que está aqui e o problema é o marido, é a esposa, é a mãe, é o irmão, é o vizinho, é o amigo. Tem gente que está aqui e está desesperado, pedindo a Deus: Deus, faz alguma coisa na vida desse jovem ou daquela jovem, do meu sobrinho, da minha irmã, de alguém. Você veio como Jairo, com urgência para orar por alguém. Tem coisas que até a gente pensa que a gente tem tempo ainda, e outras não. Sabe qual é a angústia da mãe na porta do hospital, ou na porta do quarto do hospital? Ela não quer perder o filho de jeito nenhum. Então ela não sai dali. É como se, assim, a presença dela fosse a garantia de que o filho não vai morrer. Ainda que lá dentro ela saiba que quem controla a vida do filho não é ela. Mas ela diz: eu daqui não saio, daqui ninguém me tira. Jairo também foi lá e disse: é a minha única filha que está morrendo, e a minha filha não vai morrer, porque eu vou até Jesus e eu vou trazê-lo até a minha casa, e quando ele entrar na minha casa, a minha filha vai ser curada. Me ouça, pelo amor de Deus. Não espera para o próximo domingo, não espera para o culto de terça-feira. Toma essa decisão hoje. Talvez você está aqui clamando pela sua própria vida, talvez você está aqui clamando por alguém lá fora. Mas se você sabe que é urgente a manifestação de Deus para a sua vida ou para alguém que você ama, se posiciona nessa noite aqui. Eu não saio daqui nessa noite sem uma palavra transformadora de Deus. Eu não saio daqui nessa noite sem que a presença dele me acompanhe. Talvez você seja o caso daquela mulher: Geraldo, estou sofrendo há muito tempo. Talvez nem são 12 anos, são 20. Talvez não são 12, são 6. Talvez são 6 semanas, talvez sejam 12 meses que você está sofrendo. Talvez tenha uma situação que é gravíssima e tem feito você sangrar todos os dias da tua vida. Estou até surpreso que eu estou falando desse jeito, sem tossir, né? Não sei se é o microfone e a casa, é o altar. Estou feliz por isso. Eu coloquei essa palavra no meu coração: enquanto eu estiver fazendo, Deus vai restaurando. Não vou esperar uma restauração total, não, gente. Vou esperar o mar... gente, disseram que o mar vermelho abriu, vamos sair do Egito. Não, a gente sai do Egito, quando chega lá, Deus abre o mar. Levanta a tua mão direita, deixa eu profetizar. Quando você sair daqui desse lugar nessa noite, Deus já vai ter aberto o mar para você. Quando você levantar do seu lugar e se dirigir para a tua casa, eu quero profetizar: Deus já vai ter preparado uma atmosfera diferente lá na tua casa. Deus já vai ter preparado projetos. O céu está apontado para a tua vida aqui nesse lugar nessa noite, e o céu vai te acompanhar para onde você for. Quando você entrar no teu carro, acredite, o céu vai se manifestar lá no carro. Quando você entrar na tua casa, acredite, o céu vai manifestar na tua casa. E eu profetizo que durante toda essa semana, por onde você passar, a presença de Deus vai se manifestar. Onde você colocar a planta do teu pé, onde você abrir a tua boca, onde você tocar a tua mão. Estou profetizando para quem acredita: Deus será com você em cada dia dessa semana, fazendo dessa semana uma semana singular, poderosa na tua vida, meu irmão. Deus. Pastor, quantas vezes eu ouvi, depois que saí, alguém dizendo: Geraldo, naquele dia tal aconteceu isso, chegou a notícia assim, eu disse: perdi meu amigo. Eu ouvi isso, pastores dizendo para mim. Fiquei todo feliz porque noticiaram que você tinha sido entubado. Eu falei: glória a Deus, Deus ouviu a oração. 3 horas depois disseram: Geraldo Guimarães entubado novamente. Ele falou: agora morre. Eu falei: que pastor é esse? Falei para ele assim: queima não, muda ele. Nem vou mandar fogo nele agora, vou só mandar transformação para a vida dele. Mas eu falei para ele, cara, você sabe quantas vezes eu falei assim: me dói ouvir essas coisas. Que alguém que deveria liberar uma palavra profética, uma palavra de fé, recuou. Não é porque está difícil, não é porque parece impossível que você vai jogar a toalha. Talvez você entrou aqui dizendo: eu nem sei se eu tenho casa para voltar. Vai voltar para casa e Deus vai restaurar tudo. Entende? Não
diga que não dá para o Deus do impossível. Não diga, porque o único poder que interrompe a atuação do poder do céu é o teu poder de decidir. Quando você decide que não dá para Deus fazer, é o que impede Deus de agir. Mas se você disser, eu não consigo. Jairo chegou lá como um dos principais da sinagoga. Tinha o melhor plano de saúde. Se ele quisesse, o helicóptero descia lá, pegava a filha dele, levava lá para o Copstar e tal. Ele falou, não é aí. Não era o posto, era o pai. A confiança dele, a urgência dele estava na condição de pai, era filha. Mas a confiança dele era Jesus. Troca a tua confiança por Jesus hoje. Eu não sei onde você tinha depositado, mas deposita nele. Ouça o que eu vou te dizer agora, e aqui eu encerro. Ele é poderoso para responder, para atender a expectativa da multidão. Ele é poderoso para ouvir a urgência de um pai que clama pelo filho. Mas também ele é poderoso para fazer encerrar agora à noite, às 20h07, um ciclo que perturbava a tua vida. Eu gosto de um texto que está lá em Êxodo, quando Deus dá ordem a Moisés para levar o povo em direção ao Mar Vermelho. E aí o povo chega diante do Mar Vermelho e está cercado de todos os lados. E o caminho por onde ele veio, por onde o povo entrou, agora está vindo o exército de Faraó. Era povo contra exército. Era um povo velho, criança, gestante, bicho, preguiçoso, tinha tudo ali, povo. E lá, os melhores, armados, carros, cavalos, cavaleiros. Era um quadro de morte. Deus deu uma palavra na direção a Moisés e botou eles ali. E teve um monte de gente dizendo, agora eu estou sem saída, eu vou morrer. Não, a frase certa é, agora eu estou sem saída, Deus vai agir. Me ajuda, vai, diga assim, agora o meu socorro só pode vir do céu. E vem do céu sobre a tua vida, eu profetizo. Vem do céu sobre você. Do jeito que o homem determina no seu coração, assim ele é, diz a palavra de Deus. Do jeito que o homem pensa, do jeito que o homem se vê, do jeito que o homem imagina, assim ele é. Eu não vim aqui para dizer que Deus vai fazer só milagre de cura. Deus quer mudar você, porque quando Ele muda você, Ele muda tudo ao teu redor. Pastor, eu estou com uma expectativa. Não vem sentar do lado de mim pessimista. Porque eu estou com a expectativa de que 2022 será o melhor ano da minha vida e vai ser o melhor ano da minha vida. Eu vou viver em Deus experiências que ainda não vivi. Eu vou ter de Deus revelações que ainda não recebi. Eu vou pregar palavras que ainda não preguei, cantar músicas que eu ainda não cantei, sentar em mesas que eu nunca imaginei sentar, pisar em lugares que eu nunca imaginei chegar. Eu profetizo sobre a minha vida, eu vou ver meus filhos crescerem, conquistarem, servirem a Deus, casarem, me darem netos. Eu vou ver a glória de Deus se manifestando sobre a minha casa. Não vem para cá dizer que está difícil. Não vem para cá falar de política. E se Bolsonaro não reeleger, ou se Bolsonaro, se o PT voltar ao poder, o poder que governa a terra e onde meu coração está depositado é o poder daquele que salvou a minha vida, que me tirou do quadro da morte. Eu não subi no altar para falar de ninguém lá fora. Eu não subi no altar para defender uma bandeira de partido. Eu não subi no altar para defender valores da sociedade. Eu subi no altar para dizer que há um Deus no céu que governa aqueles que desejam ser governados na terra. Aquele que decreta, faz novos decretos, que muda o quadro de morte em vida, de derrota em vitória, de solidão em abraço, em conforto, em aconchego. Eu vim aqui para dar notícias da parte do céu. Eu vim aqui para dar notícias da parte de Deus. Eu vim aqui para dizer que as boas novas do Evangelho continuarão a ser pregadas e todo homem que se apresentar por inteiro diante dele vai ter a sua vida transformada. É isso que eu vim falar aqui. É isso que eu vim fazer nessa noite. 2022 já chegou e você precisa fazer desse tempo o melhor tempo da sua vida. Eu não quero, sabe que eu vou querer ficar aqui cantando canções, ficar ouvindo dó, ré, mi, fá, sol, lá, si? Não. Eu sei que minha voz não é a melhor, eu não sou mais afinado, já não tenho, pelo menos por enquanto, o mesmo fôlego. Tem muita gente bacana, boa para cantar melhor do que eu, para pregar melhor do que eu. Eu quero expressar a vida de Deus, eu quero dizer para todo mundo o que Deus tem feito na minha vida.
E o que eu quero que Ele faça em mim é para dizer, o que Ele fez em mim, Ele pode fazer em você também. Não é para dizer, eu sou legal, eu sou preferido de Deus, meu carro é mais novo que o seu, meu CEP é melhor do que o seu. Não, aquilo que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um aqui. Você pode dizer amém a isso? Gente, um dia você está ouvindo, no outro você está falando. Um dia você está recebendo uma oração de alguém para ser curado, no outro você está determinando a cura sobre alguém. Um dia você está sendo recebido aqui no altar, no outro dia você está recebendo alguém. É assim que Deus vai fazer. Eu profetizo que tudo aquilo que você está recebendo nessa noite, alguém também vai receber através de você. Você não precisa ficar como uma multidão. Você pode trocar expectativa por urgência nessa noite. Você pode até trocar urgência por determinação. Mas Deus tem resposta para qualquer oração feita aqui nesse lugar. Ei, seja você como aquela mulher que queria ser curada na hora. Ele pode te curar em 12 meses, pode. Ele pode te curar em 5 meses, pode. Mas Ele pode te curar agora. Então eu posso crer em 12 meses, eu posso crer em 6 meses, mas eu, Geraldo, quero crer que Ele vai te curar aqui nesse lugar, nessa noite. Eu creio que Ele pode restaurar em 12 meses, eu creio que Ele pode restaurar nas veredas, eu creio que Ele pode restaurar na aliança, né? Alianças antigas. Mas eu creio que Ele pode restaurar ainda hoje aqui nesse lugar, nessa noite. Se você quiser, você pode pedir tua mulher em casamento hoje aqui de novo. Se você quiser, você pode chegar diante desse altar dizendo: hoje é o último dia que meu filho dorme fora de casa, hoje é o último dia que minha filha dorme fora de casa, hoje é o último dia que meu filho não vem cultuar comigo na casa de Deus. Você pode declarar diante do mundo espiritual, você pode se apresentar diante dele. Eu estava profetizando aqui que antes de apelos serem feitos aqui nesse lugar, pessoas vão se ajoelhar chorando aqui. Não se espante se no dia que você estiver chegando para adorar, já tiver gente ajoelhada aqui. Você fala assim: tudo bem? Posso ajudar? Eu falo: não, só vim entregar minha vida a Jesus. Obrigado pelo aleluia, irmão. Peguei aqui. Eu vivi isso. Minha esposa sabe. Momentos, e não é o Geraldo, é a atmosfera, é a unção liberada num determinado momento, em que a gente estava adorando e caía endemoniado ali, caía endemoniado aqui, um outro era curado ali. A gente ouvia testemunhos de cura, de libertação, de transformação, enquanto a gente estava adorando. A gente estava entregando algo para Ele já estava fazendo. A gente estava oferecendo, a gente não estava pedindo nada, a gente só estava adorando. É por isso que é tão importante quando você decide adorar, você adora com liberdade, você adora entregando, vai glorificando, e quando você nem percebe, você já foi tomado pela presença dEle. Eu queria orar com vocês nessa noite. E a minha primeira oração nessa noite é: talvez você veio aqui nesse lugar dizendo: olha, eu não estou dando conta de mim mesmo. Eu queria uma vida nova para mim. Hoje é dia 13 de fevereiro. Minha pergunta é: você vai esperar 2023 chegar para você decidir mudar? Você vai esperar uma próxima virada de ano? Não, porque de 31 de dezembro de 2022 para 1º de janeiro de 2023, Deus vai trazer transformação na minha vida. Você pode virar o ano hoje. Você pode abrir um novo ciclo hoje. Eu queria fazer uma oração com você. Eu queria que todos aqui, todos, fechassem os olhos. Eu queria que você fizesse uma oração, como aquela mulher fez, como Jairo fez. Jairo se prostrou diante de Jesus dizendo: vai até minha casa e resolve aquilo que eu não consigo resolver. Aquela mulher vai até Jesus e, sem falar uma palavra, no seu próprio coração ela diz: eu vou tocar, esse sangramento vai acabar, esse sofrimento vai acabar. Eu não saio daqui sem ser transformado por essa presença. Eu queria que você orasse aí no seu coração. Queria que você repetisse uma oração comigo. Não precisa orar alto, não precisa nem falar. Não estou preocupado que quem está do teu lado ouça o que você vai dizer. Mas eu queria que você se encorajasse a orar comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu me apresento nessa noite por inteiro, sem te esconder nada. Eu te apresento toda a minha vida, todas as áreas da minha vida.
E eu te peço, derrama da tua presença sobre mim. Diga: Senhor Jesus, eu não vim aqui nesse lugar só para me sentir bem. Eu vim aqui nesse lugar para ter a minha vida transformada. Diga: eu vim aqui nessa noite para ser preenchido pela tua presença. Porque eu sei que quando eu sair desse lugar, se a tua presença for comigo, a minha casa vai ser transformada. No meu trabalho, a tua presença será percebida. E aí eu vou ter a garantia de que a minha noite vai ser uma noite de paz, de que minha casa vai ser uma casa abençoada, de que minha semana vai ser uma semana abençoada, porque a minha garantia é a tua presença, é a tua palavra, é o teu amor, é o teu perdão comigo a cada momento. Diga: Senhor Jesus, eu quero nessa noite decidir entregar o controle da minha vida, das minhas decisões ao Senhor. Por favor, transforma a minha vida aqui nesse lugar, nessa noite. Acaba o sangramento, acaba o sofrimento, e assim como foi com aquela mulher, muda nessa noite a minha vida de uma vez. Ainda com os olhos fechados, eu queria falar com você que orou comigo. Se você nunca fez essa oração pela primeira vez, mas fez com sinceridade, se é isso que você está sentindo no seu coração, de colocar a tua vida diante de Deus e fazer um compromisso de ser dirigido pela voz de Deus, pela palavra de Deus e pela presença de Deus, aí onde você está, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Eu queria orar por você. Se você orou comigo, se você fez comigo essa oração, eu queria que você levantasse. Deixa eu ver, levanta bem alto aí a sua mão. Eu queria te abençoar. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Se você está aqui fazendo uma oração comigo, e o intuito seu não é só vencer o sofrimento ou mudar de nível de vida, mas a tua decisão é de construir um relacionamento com Jesus, relacionamento esse que você não tinha. Você diz assim para mim: eu nunca frequentei igreja na minha vida, e não é sobre isso que eu estou falando. Eu nunca tive relacionamento com a Bíblia, com a palavra de Deus. Eu nunca soube como orar, mas hoje eu quero aprender sobre Jesus, eu quero aprender sobre a palavra, e eu quero caminhar na presença de Deus. Eu quero dizer para todo mundo que agora eu tenho um Deus que governa a minha vida. Se é essa a sua decisão, de colocar a tua vida nas mãos de Deus, de assumir um compromisso com a presença de Deus na sua vida e na sua casa, levanta a tua mão mais uma vez, deixa eu conhecer você. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Geraldo, eu nunca frequentei igreja nenhuma. Ou talvez você está dizendo assim: eu frequentei durante muito tempo, mas aí eu esfriei meu coração, fui embora. Há muito tempo eu não tenho um tempo de oração com Deus. Há muito tempo eu não tenho comunhão com Deus. Há muito tempo eu não tenho uma família de fé para me reunir. E hoje eu queria reconstruir a minha história em Deus. Eu queria reconstruir a minha história com uma nova família de fé. Se você quer reconciliar a tua vida com Deus hoje, você está aqui para isso. Onde você estiver também, levanta a sua mão. Deixa eu te abençoar. Deus te abençoe. Eu vim aqui para me reconciliar com Ele. Deus te abençoe, jovem. Deus te abençoe lá atrás. Deu para enxergar a tua mão aí. Eu queria fazer um pedido. Certamente tem obreiros aqui nessa casa, voluntários na casa, que vão receber você aqui na frente. Mas eu queria pedir que, se você levantou a sua mão dizendo assim: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero começar uma nova história com Ele hoje. Você que levantou a mão comigo, deixa eu te fazer um pedido, mas com muito respeito e muito carinho. Eu queria que você levantasse o seu lugar e viesse aqui. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que disse: eu quero me reconciliar com Deus. Eu queria que você saísse do seu lugar. Isso, vem aqui. Tem pessoas para recebê-los aqui, pastor Ney? Tem? Os obreiros? Isso.
Você levantou a sua mão dizendo: eu quero aceitar Jesus, eu quero mudar minha vida, eu quero receber Jesus na minha vida, eu quero começar uma história com Ele. Se você levantou a mão e a razão foi essa, eu queria que você viesse aqui. Teve gente que levantou a mão dizendo assim: ó, eu quero reconciliar minha vida com Deus. É esse o teu desejo? Se é esse o teu desejo, me permita orar com você no altar. Você lembra que a multidão estava reunida? E Jairo não temeu atravessar a expectativa da multidão e apresentar a urgência dele diante de Jesus. Eu quero te desafiar a fazer isso, a você sair do seu lugar e apresentar a sua urgência para Ele, a sua vida para Ele. Ou talvez, como aquela mulher, apresentar a sua decisão, a sua determinação de viver uma nova vida. A gente já vai orar. Tem mais alguém que decide começar uma história com Deus nessa noite? Com quem eu posso orar aqui diante do altar? Eu vi muitas mãos levantando, e eu pergunto para que seja muito claro no teu coração e no mundo espiritual: se a tua decisão é: eu quero começar uma nova história com Deus, por favor, aí no teu lugar, levanta, vem aqui, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Não espera para amanhã não, faça hoje. E acredite no que eu vou te falar com a maior verdade da minha vida: não são os números que me interessam no altar, de jeito nenhum, porque eu estou aqui por causa daquele que é número 1. Eu vim para servir Ele, para agradar Ele. A minha expectativa é Ele. Ó, eu vou fazer algo que eu nunca fiz, mas eu sinto meu coração fazer. Se você está aqui nessa noite e você de fato precisa mudar de vida, você quer entregar sua vida para Jesus, mas você diz assim: eu sou tímido demais para levantar minha mão, sou tímido demais para ir aí na frente. Mas se a tua decisão é essa, eu vou marcar essa noite no mundo espiritual, e eu vou dizer para você o seguinte: fique em pé no seu lugar, eu quero ir até você. Se a tua decisão é essa, você vai dizer assim: eu não saio daqui sem a presença dEle. Mas eu não consigo, eu estou tentando, mas eu não consigo. Ou você levanta a sua mão ou fica de pé, eu vou até você, eu vou orar por você aí. Mas eu quero orar por você. E eu profetizo que toda cadeia é quebrada nessa hora. Toda prisão é quebrada nessa hora. Todo governo de pecado, de sofrimento, de angústia é quebrado agora. Alguém? Eu falo sério, eu falo da parte de Deus, eu não falo da minha parte. Lá em cima, aqui embaixo. Podemos orar então? Podemos orar? Posso orar por eles, pastor? Teu nome? Wagner. Tauan. Wagner, tem uma alegria nessa casa por causa de você, por causa da tua decisão. Eu não sei a tua história. Quem que é ela? Obreiro? Mas você já era convertida? Já é? Está feliz por ele? Mas ele veio se aproximando, eu senti uma alegria vindo junto com ele. E eu quero profetizar isso, um tempo de alegria sobre a tua vida e a tua casa. Houve um determinado momento, preste atenção nisso, eu vou falar para eles, mas estou falando para vocês, para o Tauan também, que na minha internação eu só piorava. Aí vem essa infecção por fungos, que ninguém conseguia diagnosticar. Está fazendo o que aqui? Glória a Deus. Seja abraçada pelas irmãs aqui desse lugar. E a notícia irá só de piora, Wagner. Viu, Tauan? A notícia irá só de piora. Muita gente orou por mim, meu pastor, meu irmão, minha esposa, minha família. Mas um amigo especial orou num dia e eu estava em coma, estava entubado. Mas acredite, nunca ignore alguém que está em coma. Eu ouvi coisas que eu nunca imaginava que eram verdades. Eu não imaginava que poderiam acontecer ao meu redor. Eu trouxe algumas palavras comigo. Algumas eu estou tentando jogar fora. Nem todas eu consegui. Outras eu estou abraçando com o melhor de mim. E uma delas é o que o pastor Roberto falou para mim. Ele segura minha mão, ele canta umas canções lá no quarto. E ele disse que eu começo a reagir segurando a mão dele. E ele ora por mim e ele libera uma palavra, dizendo para mim assim: até aquele dia, meu quadro só piorava. Ele disse assim: Geraldo, ele me chama Geraldo Guimarães, só chama assim. Geraldo Guimarães, eu não vim aqui para dizer que Deus vai fazer um milagre na sua vida.
eu vim aqui para dizer que Deus já fez um milagre na sua vida. Aí ele diz assim, ó, daqui para frente só vai ter notícia de melhora. Eu ia falar isso antes e esqueci, mas aí o Wagner me lembrou com a alegria dele. Daqui para frente só vai ter notícia de melhora. Eu estava vivendo um momento onde as coisas só pioravam, e aí chega alguém com coragem, um profeta, para dizer, daqui para frente só vai melhorar. Tem alguém com coragem de dizer isso comigo nessa noite? Diga, daqui para frente. Não, usa a tua melhor voz e diga mais uma vez, vai. Daqui para frente só vai ter notícia de melhora. Vai, diga, daqui para frente. Vai, diga isso, daqui para frente só vai ter notícia de melhora. Daqui para frente vai melhorar. A alegria do Senhor invade a tua vida, a alegria do Senhor invade a tua casa, a alegria do Senhor vai tomar você, Tauan, também da mesma forma. Onde vocês entrarem, a notícia vai ser de melhora. Onde vocês entrarem, a morte vai dar lugar à vida. A guerra vai ter que dar lugar à paz. 2022, eu profetizo na tua vida, vai ter palavra de crescimento, vai ter palavra de vitória, vai ter palavra de melhora, vai ter palavra de mudança, de transformação lá na galeria. Por favor, alguém diga alguma coisa em cima. Deus está fazendo algo poderoso nesse tempo e você não pode ficar de fora, não. Eu e você não precisamos de um quadro desastroso para dizer, Deus fez um milagre na minha vida. Você já é um milagre. Pai, em nome de Jesus, sobre a vida do Tauan, sobre a vida do Wagner, sobre a vida da Priscila, ordenamos o teu poder agora, ordenamos o teu amor, o teu perdão, a restauração, colocamos eles nas tuas mãos agora, debaixo da tua direção. O poder do teu Espírito, o poder da tua palavra, o mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos, o mesmo poder que me tirou daquele hospital e que tem reconstruído a minha vida a cada dia, eu libero sobre a vida deles agora, na autoridade que está sobre esse altar, sobre a vida do pastor Ney, dos pastores dessa casa, debaixo dessa mesma unção, eu os abençoo em nome de Jesus e eu profetizo, daqui para frente só vai melhorar. É Deus governando a tua vida, é Deus governando a tua casa. Nós abençoamos vocês em nome de Jesus. Será que tem alguém para aplaudir e dar glória a Deus aí? Dá um aplauso bem forte aí, gente. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe, Priscila. Deus te abençoe, Wagner. Deus te abençoe, Tauan. Queria fazer mais uma coisa antes de encerrar, posso? Eu estou relendo um livro que tem modificado a minha vida. E eu trouxe ele, eu me desafiei a trazer ele para te abençoar nessa noite. Na verdade, eu trouxe 2 exemplares. Um fala por si só. O tema do livro é Uma Vida Resolvida. Se você quiser, você lê nessa madrugada. Se você quiser trocar a sua noite por conhecimento, por revelação, você muda a tua vida hoje. Esse texto fala sobre o poder do sim e do não. Quantas vezes você caiu numa cilada porque ao invés de dizer sim, você disse não, ou ao invés de dizer não, você disse sim. E aquele texto que diz assim, ó, seja a tua palavra, seja o teu sim, sim, e o teu não, não tem só a ver com falar a verdade, muito mais com posicionamento. Olha para cá, se no ano de 2022 você não for uma pessoa posicionada, acredite, você vai viver o que a multidão vive. Se Deus fizer, beleza. Se não fizer, beleza também. Uma vida resolvida coloca você no nível, pelo menos no nível de urgência, que Jairo viveu. Mas eu acredito que vai te colocar no nível de determinação que aquela mulher viveu. Vou arrumar minha vida, vou arrumar minhas finanças, vou arrumar minha casa, vou arrumar o meu ministério, vou arrumar os meus relacionamentos. Uma vida resolvida fala por si só. Crente sem vida resolvida impede o cumprimento da palavra e das promessas de Deus. As pessoas precisam olhar para você e entender os valores que existem em você. As pessoas precisam olhar para você e compreender que nem vale a pena te fazer um convite, porque elas já conhecem a tua resposta. Quando elas te fizerem uma proposta, elas vão saber que você serve a um Deus que é todo poderoso, que a sua vida está resolvida. Posso ouvir um amém aí? Vocês têm um silêncio que é invejável. Aleluia. Ao mesmo tempo eu trouxe uma palavra, um livro, uma palavra,
que está lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 58. Dizem que as últimas palavras de um homem são importantes, resumem a sua vida, a sua história. Quando o homem sabe que está no final da jornada, as palavras que ele declara costumam ser as mais importantes, o resumo da sua vida. E aí ele diz assim, Paulo diz, no final da sua caminhada: portanto, sejam firmes e constantes, sempre intensos, abundantes naquilo que vocês fazem para Deus, porque tudo que vocês fazem para Deus nunca é em vão. Esse livro também tem sustentado muitos sonhos que eu pensei ter deixado para trás, ou eu pensei em abandonar um dia. Firmes e inabaláveis. E eu queria profetizar isso. Eu não tenho como dar um para cada, e são poucos que tem lá embaixo, mas eu queria desafiar você. Se você não puder levar os dois, você vai levar cada um livro por 2/3 do valor. Você vai estar recebendo lá embaixo o desconto de 1/3 do que ele custa. Se você não puder levar os dois, leva pelo menos um. Mas invista na sua vida, porque se você quer viver de fato 2022 como o melhor ano da sua vida, você não pode fazer as mesmas coisas que você fez no ano passado. E eu, de fato, eu queria presentear vocês todos com esses livros aqui. E a única maneira que eu tenho de presentear todos vocês com esse livro é presenteando o seu pastor, então eu vou dar para ele de presente. Se você não tiver com inveja aí, fala um aleluia de verdade aí. Dá um glória a Deus, né? É não, meu amigo? Sobe aqui comigo. Então assim, ó, não tem muitos, mas eu fiz questão de trazer. E estou lendo essa semana, estamos lendo essa semana Uma Vida Resolvida, relendo. Eu acho que ele já está na 8ª edição, se eu não me engano. É um livro barato, de leitura simples, mas muito profundo. Você não precisa nem de 2 noites para ler esse livro. E acredite, vai ajudar você a resolver muita coisa na sua vida. Quem pode dizer amém aí? Diga para alguém do teu lado: eu acredito que você vai me dar um livro desse hoje. E ainda vai pagar meu cachorro quente na cantina. Gente, antes de devolver, quem pode dizer amém por isso aí? Então tá lá embaixo, por favor, são poucos. E eu não quero que você leve nenhum livro dizendo assim: vou levar para ajudar o Geraldo. Faz isso não. Eu quero que você leve dizendo: eu quero alimentar minha vida com palavra do céu. E isso aí vai ser poderoso para você, amém? Antes de encerrar, eu queria 5 minutos de vocês só. Aquela mulher, voltando à palavra, aquela mulher foi diante de Deus, em Jesus, com uma determinação no coração. E ela disse assim: eu vou lá, e se eu apenas tocar, eu serei curada. Preste atenção nisso. Ninguém antes tinha feito isso. Ninguém antes tinha orado desse jeito, dizendo: eu vou lá, eu vou tocar e vou ser curado. Jesus tocou e curou. Jesus falou e curou. Jesus foi até o doente e curou. O doente foi até Jesus e ele curou. Mas ninguém nunca foi lá dizendo: eu vou só tocar e vou ser curado. Eu não queria sair desse lugar antes de orar por uma cura na vida de alguém que precisa de uma cura nessa noite. Seja na alma, seja no corpo. Uma enfermidade física, uma enfermidade emocional. Eu queria orar por você nessa hora. Mas assim, não vem como multidão, não. Vem como alguém com expectativa de que Deus pode te curar. O meu desejo hoje é que você seja curado. O meu desejo hoje é de, juntamente com o pastor Ney, orar por você. E a gente vai orar aqui agora. Queria chamar os músicos aqui, que eu vou pagar cachê completo, então vou usar eles, né? Vem para cá. A gente vai começar a cantar. E eu queria orar com vocês. E o pastor Ney também vai orar por vocês, sobre todo aquele que vier até o altar. Eu sei que eu baguncei um pouquinho o horário de vocês, me perdoa. Eu prometo ser obediente da próxima vez. Mas talvez alguém tenha um senso de urgência nessa noite, ou veio determinado para orar nessa dimensão. Eu estou sentindo de fazer isso. Eu não tenho, Daniel caminha comigo há muitos anos, eu não tenho essa característica de orar por cura nos lugares onde eu vou. Mas desde a hora que eu subi aqui, a gente estava adorando, eu senti no meu espírito da gente orar junto por cura aqui nesse altar. E eu tenho certeza que Deus escolheu alguém para curar nesse lugar. Deus escolheu alguém. Estou falando com você lá na galeria também, não é? Talvez você seja a mulher no altar que vai ser curado. Talvez você é Jairo vindo ao altar para que alguém seja curado. Mas nós vamos orar por cura. E ainda nessa semana, eu profetizo,
Você vai procurar o pastor Ney dizendo: olha, a cura que foi profetizada aconteceu, me alcançou. Vamos ficar de pé? Eu queria convocar aqui na frente. Se você tem uma enfermidade, mas tem fé para ser curado nessa noite, eu queria que você saísse do teu lugar e viesse até o altar. Ele pode tocar onde o homem não pode. Ele pode responder o que o homem não tem resposta. Não é? Não foi esse o objetivo da minha vinda aqui. Mas talvez você veio motivado. E aí eu acredito que Deus Ele é motivado a tocar a tua vida e curar você para estabelecer um novo patamar de fé. Isso. Mais alguém? Eu posso só orar por mim? Pode. Eu posso buscar por alguém? Também pode. Geraldo, eu queria ir no altar para declarar no mundo espiritual que eu acredito que nessa noite o meu marido está sendo liberto. Você vem no altar. Que meu filho está sendo liberto. Você vem no altar. É cura, é libertação de vícios, curas emocionais, curas físicas acontecendo. De repente tem algo que você quer apresentar diante do altar de Deus. Eu não sei, mas se você quiser, o altar está preparado para você. Tem poder de Deus aqui nesse lugar. Tem poder de Deus aqui nesse lugar. Venha. Vamos orar? Eu queria que você que veio até o altar, eu queria que você cruzasse os braços. Eu não queria que você colocasse a mão no bolso. Eu queria que, se você conseguir, você levantasse suas mãos aos céus. E nós vamos orar. Vamos orar com o pastor Ney. E eu profetizo cura sobre a tua vida. Eu profetizo cura na tua casa. Eu profetizo cura por aquele, por aquela, por quem você está orando agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dizemos a enfermidade: saia em nome de Jesus. Dizemos a depressão, ao medo: saia em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida agora: seja liberto pelo poder do nome de Jesus. Talvez você está diante do altar com angústia na tua alma, com angústia no teu espírito, talvez há noites sem dormir, e eu quero profetizar que você está sendo tomado nessa hora pela paz que excede todo entendimento, pela paz que vem de Deus. Eu profetizo: seja cheio da paz de Deus, seja cheia da paz de Deus, da presença de Deus, da palavra. Ouça a voz de Deus dizendo: não temas, eu sou contigo. Ouça a voz de Deus dizendo: não te apavores, não, eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Declaramos: feridas na alma sejam curadas agora. Feridas na alma sejam arrancadas agora. Mágoas sejam apresentadas diante do Senhor. Assim como Ana se apresentou diante do altar, com mágoas no coração, com angústia no coração, com amargura no coração, eu quero profetizar, eu quero declarar: você precisa lançar essas mágoas diante do altar, essa amargura diante do altar, essa falta de perdão diante do altar. É isso que está adoecendo você. Deus está dizendo: larga isso, lança fora, abra mão. Tem perdão de Deus para a tua vida, tem cura de Deus para a tua vida nesse lugar. Há uma adoração fresquinha sendo preparada dentro de você, para ser liberada através da tua boca. Troca as palavras de murmuração por palavras proféticas. Você vai dizer, você vai sair daqui desse lugar nessa noite dizendo: eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou amado pelo meu Pai, eu sou amado por Deus. Haja cura no teu interior. Ouça o que eu vou te dizer. Muitas vezes Deus tem que quebrar para reconstruir. Muitas vezes Ele tem que esvaziar para poder encher. Você está dizendo que você quer ser cheio, mas antes precisa se esvaziar. Pega tudo aquilo que não dá lugar para Deus e lança fora. Pega tudo aquilo que ocupa o lugar que deveria estar ocupado pela presença de Deus e lança fora. Lança fora o medo, lança fora a dor, lança fora a angústia, lança fora o temor, lança fora todo o espírito que tenta intimidar você.
Dizemos: todo espírito familiar caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de morte caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito opressor caia por terra agora em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que ouve a voz de Deus, a minha voz, eu declaro agora: seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja curado, seja curada pelo poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Oh, há poder no nome de Jesus. Hoje é domingo 13 de fevereiro. Você está diante do altar dessa igreja, diante do altar de Deus. E há um homem de Deus sobre o altar, homens de Deus sobre o altar, profetizando sobre a vida de vocês. Eu profetizo que palavras proféticas que foram liberadas nesse altar nessa noite vão cercar você durante todos os dias dessa semana. Elas vão se cumprir na tua casa, elas vão se cumprir na tua vida. Existe uma vitória. Abre os olhos, olha para mim aqui. Existe uma vitória de Deus para você, que está logo acima do medo. Eu recebi essa palavra hoje, eu queria compartilhar com você. Olha para cá. Quando você vence o medo, você entra na recompensa daquilo que está acima do medo. Olha para cá. Situações, mágoas, dores, culpa, trazendo medo para você, intimidando você na caminhada. A minha palavra final para você nessa noite é: vença o medo e entre na recompensa que está acima do medo. Não tenha medo de seguir à frente, não tenha medo de profetizar, não tenha medo de mudar de nível, não tenha medo de abrir mão, não tenha medo de fazer novas conexões, não tenha medo de abrir porta, não tenha medo de fechar porta, mas faça tudo debaixo da manifestação de Deus. Vença o medo. Eu profetizo sobre todos aqueles que crerem agora. Eu profetizo, essa semana Deus vai manifestar sobre você, onde você estiver. Deus não somente vai usar pessoas para você, mas como vai usar você sobre a vida de muita gente. No lugar onde você entrar, o céu vai respaldar você. No lugar onde você entrar, a começar na tua própria casa, vai começar pela tua família, o céu vai respaldar você. Eu profetizo, mãe, a tua casa abençoada, os teus filhos abençoados. Eu profetizo, pai, a tua mesa suprida, a tua despensa suprida, a tua casa abençoada. Eu profetizo, filho, debaixo da bênção dos teus pais. Eu profetizo, homem de Deus, mulher de Deus, onde você passar, você vai deixar uma marca da presença de Deus, marca essa que os filhos de Deus carregam por onde quer que eles caminhem. Que Deus te dê uma noite poderosa, que Deus te dê uma semana poderosa, que as palavras dessa noite se cumpram na tua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo pelo poder da palavra de Deus aqui nesse lugar. Se você crê e recebe, por favor, se manifesta aí aplaudindo e glorificando a Deus, exaltando a Deus. Aleluia. Queridos, 1 minuto da sua atenção. Vire sua mão para cá. Não, para cá, para lá. Todos, por favor. Faça isso. Eu penso assim, Geraldo, você pregou sobre urgência, né? Eu tenho uma pessoa que está aqui próximo da gente, o nome dela é Isa. Isa? É. Você falou sobre fé. Eu tenho essa fé. Hoje eu sou aquele oficial do rei, que estou chegando próximo de você, dizendo assim: você é um milagre de Deus. Amém? E tem uma pessoa que está, é até difícil de falar, né? Da nossa igreja, foi fazer uma visita a alguém, de repente uma viga caiu sobre ela
e atingiu a 5ª vértebra, né? Então, basta uma palavra sua de um milagre de Deus que você eu acho que basta uma palavra sua. E eu creio que ela está a 50 metros da gente. Penso que Deus pode fazer alguma coisa por ela. Os médicos falam uma coisa: ela não está aqui. Aleluia. Aleluia. Eu tenho essa fé. Deus, durante muitos dias da minha vida, durante alguns dias da minha vida, algumas pessoas disseram que eu não sairia daquele quadro. Eu ouvi pessoas ao meu redor falando isso. Quando eu saí daquele hospital, eu ouvi pessoas dizendo que pensaram assim, sentiram assim. Pessoas disseram para mim: perdi meu amigo, perdi meu irmão, agora ele já não volta. Foram palavras ditas assim. Mas eu estou aqui para dizer que o Senhor continua fazendo milagres. Eu lembro que com 15 dias de alta hospitalar eu entrei num consultório e a médica olha o meu laudo médico e ela disse para mim: você não pode ser a mesma pessoa que recebeu alta há 15 dias atrás. Mas era eu. Ela disse: segundo aquilo que está escrito aqui, você não poderia estar do jeito que está. Mas eu estava ali para testemunhar que mais uma vez a tua mão estava operando milagres e confundindo o pensamento dos homens, confundindo o pensamento dos médicos, confundindo a expectativa da terra. Senhor, não é um homem agora. O Senhor fez um milagre na minha vida, mas eu, juntamente com cada um dos meus irmãos, que também são milagres na tua mão, nós queremos dar uma ordem no mundo espiritual. E nós agora ordenamos a cura e a vida sobre a vida da Isa. Nós não constatamos acontecimentos, nós profetizamos aquilo que não aconteceu, como se já tivesse acontecido. Nós somos o povo da fé. Nós não somos o povo da constatação, nós somos o povo da fé. Não somos por aquilo que vemos, somos por aquilo que cremos. E nessa hora nós concordamos aqui na terra para que seja liberada a cura do céu, para que seja liberado o poder do céu. Declaramos agora: Isa seja visitada pela presença do Todo-Poderoso, seja visitada pelo poder que levantou Jesus dentre os mortos, seja levantada pelo Espírito de vida. Sopra naquele lugar, sopra naquele lugar. Será que tem alguém que pode profetizar comigo? Sopra, 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 sopra fôlego de vida. Profetizamos vida, profetizamos cura, declaramos o milagre. Isa, talvez na terra você não consiga ouvir a minha voz agora, mas o céu leva até você uma palavra profética. E a palavra vai ter notícia de melhora, vai ter notícia de cura, vai ter milagre de novo. Senhor, para que teu nome seja glorificado, eu não preciso disso para testificar meu ministério. Eu só estou aqui sendo usado a pedido do teu servo, pastor Ney, para profetizar do jeito que eu acredito hoje. A morte não vai ter vitória, a morte será derrotada,
A enfermidade será derrotada. Haja vida, haja cura, haja vida, haja cura, haja vida, haja cura, em nome de Jesus. Sopra Espírito, em nome de Jesus. Sopra Espírito, em nome de Jesus. Eu recebi sobre a minha vida um decreto, e eu libero o mesmo decreto. Se você como igreja tiver coragem de fazer, faça do jeito que eu recebi. Levanta a tua mão direita e diga: daqui para frente só vai ter notícia de melhora. Isa, ouça aí, daqui para frente só vai ter notícia de melhora. Daqui para frente só vai ter notícia, vai melhorar. A cura te alcança, a vida está sobre você, em nome de Jesus. Oh, se deixar vir a vigília, né? Amém. Perdão pelo horário, gente, mas bom demais. Que culto. Erga suas mãos aos céus. Pai, obrigado por esta noite. Te agradeço pela vida do teu servo. Te agradeço por tudo que tu fez e está fazendo ainda na vida do teu servo. Obrigado por ele estar aqui neste lugar mais uma vez. Profetizamos, declaramos, falamos. Não só essa igreja, não só esse pastor, mas vários outros pastores profetizaram assim. E hoje nós recebemos nesse altar um milagre seu, Pai. Que esse milagre continue falando. Que esse milagre continue verbalizando coisas maravilhosas como essas que foram verbalizadas aqui neste altar. Obrigado por esse tempo novo que tu está dando ao Geraldo Guimarães. Obrigado por esse tempo novo que tu estás dando a esta igreja, Pai. Obrigado, leva-nos debaixo da tua proteção. Que o amor de Deus Pai esteja sobre nossas vidas. Que o amor do nosso Jesus Cristo e as consolações do Espírito conosco esteja sempre de uma forma rica. Aplausos a Ele. Beijo no coração, Deus abençoe. Vá em paz, meus amigos.